Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa disciplina Modelos de Liderança. E hoje nós vamos falar de um assunto que não é um assunto tão tranquilo de ser falado, tá? O próprio nome já diz. Hoje o nosso tema é conflito. E conflito, ele é um assunto complicado? Você acha que conflito é um assunto complicado? O conflito, ele pode ser negativo ou pode ser positivo? Positivo ou negativo? O que é um conflito? Por que o conflito é um assunto complicado? Por que muitas pessoas, quando já se fala em conflito, já dá até um certo incômodo, já dá até uma certa agonia de falar sobre essa questão de conflito? Como nós vamos ver nessa aula de hoje, a gente vai perceber várias teorias, vamos olhar vários conceitos, o que é um conflito, como que a gente administra um conflito, qual a função do líder em relação ao conflito, como que ele faz para identificar esse conflito nas equipes, nele, tanto na empresa como também fora da empresa. Então a gente vai falar muito sobre esse tema hoje. Eu creio que você vai se identificar bastante com ele. Então o conflito, ele é inerente e faz parte da dinâmica do comportamento. O conflito é inerente e faz parte da dinâmica do comportamento. O que é inerente, pessoal? Quando eu falo essa palavra inerente, inerente significa aquilo que faz parte do ser, aquilo que já nasce com a pessoa, aquilo que faz parte do ser de alguém. E isso faz parte, se é inerente, ele vai fazer parte da dinâmica do comportamento. O que é essa dinâmica do comportamento? Toda vez que eu falo de dinâmica, eu estou falando de movimento. É tanto que quando você fala assim, nossa, a aula foi dinâmica, a aula de hoje foi dinâmica, nossa, a aula de hoje não foi tanto dinâmica. Dinâmica é aquilo que movimenta, é aquilo que faz com que você saia do lugar, é aquilo que faz com que você interaja de alguma forma. Isso é dinâmica. Então, o conflito, se ele faz parte do ser humano, e ele faz parte desse movimento, dessa consequência do movimento do ser e das interações, então nós podemos concluir que o conflito é inevitável. Guarde isso, o conflito é inevitável. Eu sei que as pessoas mais otimistas e as pessoas que ficam um pouco assustadas, elas não gostam de falar sobre isso, mas sim, e algumas teorias vão dizer que o conflito é inevitável. Então, onde tem relacionamento, tem conflito. Qualquer relacionamento tem conflito. Aí nós vamos ter alguns conflitos que serão conflitos menores e nós teremos alguns conflitos maiores. Vai depender de quem estiver envolvido. Então, o conflito, como é que a gente resolve isso, né? Então, resolver representa crescimento pessoal. Quando eu consigo resolver esse conflito, quando eu consigo administrar esse conflito, significa que eu cresci pessoalmente. Então, representa um crescimento pessoal. Quando o líder consegue resolver um conflito, quando um líder consegue observar esse conflito, sim, podemos dizer que aconteceu ali um crescimento pessoal, tanto daquele que resolveu, como daquelas partes que fizeram, de certa forma, deram alguma contribuição para aquele conflito e deram alguma contribuição para a resolução. E como é que eu faço isso? Discutindo opiniões e ideias. Quando eu discuto opiniões e ideias, diferente de discutir pessoas. O que a gente observa muitas vezes em vários lugares, em vários ambientes, é que a gente discute muito mais pessoas do que opiniões e ideias. Sabe como se eu já tivesse armado? Alguém chega para mim e fala bem assim, olha, eu não concordei com esse seu ponto. Quando a pessoa vira para mim e fala que não concordou com determinado ponto, se eu estiver armado, se eu estiver com o meu emocional não tão bem trabalhado, ou se eu estiver cheio de mecanismos de defesa, o que eu escuto não é que ele não concordou com a minha ideia. O que eu escuto, às vezes, isso de forma inconsciente ou de forma consciente, às vezes está ali dentro, o que eu escuto é, eu não gostei do que você falou. Ou então, eu não gostei de você. Ou eu não concordo com você. Ou eu sou melhor que você. Por isso, eu não concordo com a sua ideia e com a sua opinião. Isso é um perigo.
Porque às vezes a outra pessoa, ela não está falando que ela não gosta de você, ela não está falando que ela quer te diminuir, ela não está falando que ela quer brigar com você, ela simplesmente não concordou com aquele seu ponto de vista, ela não concordou com aquela ideia, ela não concordou com aquela opinião. E isso é muito comum, isso é muito tranquilo nas relações. A gente tem que aceitar, a gente aceita, mas não necessariamente a gente concorda. Eu costumo falar isso para os meus alunos em sala de aula. Eu falo, pessoal, nós temos que aprender a aceitar todas as pessoas do jeito que elas são, com as ideias que elas têm. A gente aceita, mas aceitar não significa concordar. Porque se eu concordar com todo mundo, se eu concordar com todas as ideias, com todos os comportamentos, eu vou acabar perdendo a minha identidade. E posso ter até um problema de personalidade, porque eu vou ficar mudando, alterando de um para outro. Então, quando eu aprendo a discutir opiniões, a discutir ideias, isso sim me leva a um aprendizado. Isso pela reflexão. Tem muita gente que não quer refletir, mas se você está assistindo essa aula, é porque você, de alguma forma, tem algum interesse nessa de disciplina, de alguma forma quer aprender alguma coisa e quer refletir sobre isso. Pode variar no tipo e na intensidade. Então, um conflito, ele pode variar tanto no tipo como na intensidade. E isso pode causar dores. O que são dores? Dores é qualquer tipo de sofrimento. Se um conflito ele está causando um sofrimento, seja um incômodo, seja um desconforto, eu posso falar assim que isso está me trazendo algum tipo de dor. Então, dependendo da intensidade, isso pode trazer algumas dores que são dores menores e às vezes podem ser até dores até maiores, levando até doenças psicossomáticas, problemas de afastamento. E também, dependendo da intensidade, pode gerar algum resultado. E esse resultado, dependendo de como ele é administrado, ele pode sim ser um resultado positivo. Vai depender da forma que eu administrar esse conflito. E quando que ocorre um conflito, gente? Quando que ocorre um conflito? E aí, refletindo sobre essa aula de hoje, eu tentei resumir isso aqui para você, e eu coloquei aí, entre aspas, coloquei aí barreiras. O conflito, ele vai surgir quando tiver alguma barreira na relação, seja qual for a barreira. Pode ser barreira na comunicação, que aí na comunicação nós temos aí algumas barreiras que são filtragem, bloqueio e o ruído. Na filtragem a mensagem chega em parte, no ruído a mensagem chega distorcida, no bloqueio a mensagem nem chega, então está tendo algumas barreiras aí. Se a mensagem não está chegando no receptor da maneira que eu gostaria que chegasse, então nós vamos ter um problema aí de entendimento. E aí, nesse momento, acontece um conflito, porque eu disse uma coisa, e na minha cabeça, no meu pensamento, eu quis transmitir uma informação, só que o meu receptor compreendeu outra coisa. E aí começam o jogo, começam as acusações, mas eu te falei, você não me ouviu? Você está surdo? Será possível? Eu não falei isso, eu falei 3 vezes. Não, mas eu te ouvi, você mandou fazer tal coisa. Só que você fez outra coisa diferente. O que está acontecendo? As barreiras na comunicação. E essa comunicação, às vezes, ela não é só falada. Ela tanto pode acontecer também pela comunicação não verbal, que são as expressões, os olhares, os gestos, os cantos de boca. E isso, às vezes, chega na outra pessoa como um certo deboche ou uma certa ofensa, porque o outro interpretou dessa forma. Não significa que esse canto de boca, esse balançar de cabeça, esse gesto com as mãos, não significa necessariamente uma ofensa ou não significa necessariamente que alguém está discordando de você. Às vezes a pessoa está com algum problema, está com dor de cabeça, não dormiu direito. Só que quando nós estamos com esse olhar muito apurado e com essa sensação
essa sensibilidade, a gente acaba vendo coisas que a gente nem deveria estar vendo, ou então a gente começa a interpretar o ambiente diferente. Isso também é barreira. Então a gente vai encontrar várias barreiras nas relações. Então todas as vezes que tiver alguma barreira que me impeça de conseguir o meu objetivo, tanto me impeça, ou como te impeça, ou como impeça a empresa de conseguir ou alcançar algum objetivo, ou alcançar alguma meta, eu posso dizer sim que nós temos um conflito ali instalado. Nas relações de trabalho é constante. Eu até relutei de escrever essa frase aí, mas eu escrevi. Nas relações de trabalho, o conflito é constante, e é constante mesmo. Quando eu falo constante, é que sempre vai ter conflito. Claro que vai depender do ambiente, vai depender das pessoas que estão envolvidas, vai depender de como que o líder trabalha naquele ambiente ali, o que que ele faz, como é que ele se estrutura. Então, vai depender. Às vezes acontece um conflito, mas é um conflito menor, que às vezes ele passa despercebido. O resultado não é tão expressivo, a dor também às vezes nem causa nenhum tipo de dor, mas nas relações de trabalho o conflito ele vai ser constante. E pode significar uma oportunidade de discutir a forma com que uma equipe trabalha. Alguns teóricos vão dizer que o conflito ele é importante. Que se não tiver conflito, que se a gente não tiver uma situação para resolver, a gente não vai produzir, a gente não vai crescer, a gente não vai encontrar novas soluções naquela empresa. Então, o conflito, de certa forma, quando bem administrado, ele pode trazer excelentes soluções. Ele pode trazer novas oportunidades. Ele pode até desvendar determinadas coisas. Tem um ditado que diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, quando acontece um conflito, aquilo que estava escondido vem à tona, aparece, vem à luz. E aí é hora da gente resolver. E quando a gente descobre isso no início, excelente. O ruim é quando um conflito está instalado na empresa, já tem muito tempo, já está trazendo muitas dores, já está trazendo até prejuízo financeiro, de saúde e tudo mais, e fica ali escondido. Por isso que às vezes é bom aparecer um conflito ali para, para tudo, vamos ver o que está acontecendo aqui, e aí sim a gente consegue, de uma certa forma, discutir a forma com que a equipe trabalha e sim ter um certo crescimento. E para que ele pode servir mais? Ele pode servir como feedback ao líder. Feedback é retorno. Lembrando que existe uma maneira correta de dar feedback. Positivo, negativo, positivo. PNP. Positivo, negativo, positivo. Quando você quiser dar um feedback para alguém, você primeiro faça um elogio, ou agradeça aquela pessoa por alguma coisa. Depois você dá uma sugestão no meio, fala, olha, eu gostaria de sugerir que você fizesse dessa forma. Use a palavra sugestão, porque as pessoas, elas não gostam, geralmente as pessoas não gostam da palavra crítica, ou da palavra correção, ou da palavra exortação, ou da palavra que vem voltada para essa questão de mudar o comportamento, mas sugestão soa de uma maneira melhor. Então, no meio, você dá uma sugestão e, por fim, você fecha ali com um elogio, com algum reconhecimento. Então, feedback, só para a gente lembrar, feedback é isso, é retorno. Então, o conflito pode servir como um feedback ao líder. Às vezes está acontecendo algum problema, e aí a equipe fala para o líder o que está acontecendo, direciona o líder, dá um feedback para o líder relacionado a algum conflito específico ali, e isso pode gerar eficiência na comunicação para a realização de tarefas. Porque às vezes o líder está fazendo determinada ação, está executando determinada ação, e isso não está gerando resultados como deveria gerar, porque às vezes ele está na área cega dele. Então ele está na área cega, não está conseguindo compreender ou não está conseguindo perceber aquilo que está acontecendo. Por isso que às vezes é necessário um feedback ali da equipe para o líder, aguçar a sua visão, prestar atenção no que está acontecendo. E se for bem administrado, gera oportunidade para o desenvolvimento da equipe. Quando acontece alguma coisa e eu não faço vista grossa,
O que é fazer vista grossa? Não, gente, não mexe com isso não. Eu já vi muito isso. Não. Deixa isso para lá. Não mexe com isso não, porque se for mexer com isso, isso aí vai dar pano para manga. Só que às vezes você não mexe com aquilo e aquilo está só crescendo. Aí aquilo vira um câncer, vira alguma coisa assim que vai dar um problema enorme para a equipe. Então tem que mexer sim. Eu não tenho que fazer vista grossa, eu tenho que dar uma resposta. Nem que seja, espere. Não é o momento. Mas uma resposta eu tenho que dar. Então, enquanto líder, eu não posso simplesmente falar bem assim, não está acontecendo nada não, deixa para lá. Não tem negócio de deixa para lá. Está acontecendo um conflito dentro da sala de aula. Está acontecendo um conflito dentro da minha equipe. Alguém está chateado. Alguém não está trabalhando da maneira como deveria trabalhar. Que história é essa de fazer vista grossa? De jeito nenhum. Eu tenho que dar uma resposta. Às vezes eu não posso dar a resposta no momento da emoção, não posso dar a resposta naquele momento ali, porque eu não avaliei as consequências. Então, depois que eu avaliar as consequências, avaliar o que está acontecendo, aí sim eu vou e dou uma resposta. E se eu souber, enquanto líder, administrar bem esse conflito, vai gerar uma oportunidade para desenvolvimento de toda a equipe. E a função do líder? A função do líder é administrar ou gerir os conflitos, mas antes precisa estar resolvido internamente. Gente, tem muita gente mesmo, que ela tem um excelente currículo, ela tem ótimos conhecimentos, tem até experiência, às vezes, você pega o currículo e você vê a experiência, mas está faltando algo para essa pessoa trabalhar com a equipe. É se resolver internamente. A inteligência emocional, ela não está da maneira adequada. Às vezes, o processo de inteligência emocional, se a pessoa faz um teste de inteligência emocional, vai encontrar que esse líder, ele está na parte vulnerável, quase na parte da doença mesmo. E como que uma pessoa doente emocionalmente, como que uma pessoa fragilizada emocionalmente, vulnerável emocionalmente, pode liderar outras pessoas? Não pode. Aí você fala, professor, pode sim, porque colocou, foi lá, tá, pode, vai lá liderar. Mas como que vai ser essa liderança? Vai ser uma liderança com muito desgaste, vai ser uma liderança de muito sofrimento, tanto para o líder que já está vulnerável. Então está acontecendo uma série de coisas, e se ele tiver com problema também na vida pessoal, aí pronto, aí vai juntar tudo. Aí qual a tendência de um líder como esse? Ou ele se sensibilizar demais com a sua equipe, as coisas acontecem, ele traz para si, e ele carrega, e ele acaba sendo uma espécie de esponja, e não consegue pensar direito, ou ele ir para o outro lado. É aquele que estoura com muita facilidade. Então, aconteceu alguma coisa, explodiu. Já brigou com o liderado, já falou coisa que não devia, e aí tem que ficar pedindo desculpa o tempo inteiro. Tem pessoas que são assim, não é que que bom que elas pedem desculpa. Elas estouram, desculpa, não deveria ter falado isso. Mas depois estoura de novo. E aí pede desculpa, estoura de novo. O bom é excelente pedir desculpa e reconhecer que errou. Mas o bom é não estourar. É conseguir segurar antes que você exploda. Se a pessoa está estourando com muita facilidade, significa que ela não está resolvida internamente. Às vezes está num ambiente extremamente estressante, às vezes está debaixo de muita cobrança, e ele acaba pegando esse estresse, pegando essa cobrança e transferindo para a equipe. E aí, se tiver algum líder maior, tem que prestar atenção nisso. Você mesmo, enquanto líder, você tem que administrar isso na sua vida e tem que procurar uma maneira de controlar isso, porque às vezes a questão da liderança não é de conhecimento, porque conhecimento tem demais, experiência tem demais, saber fazer sabe demais, mas a questão é um controle emocional, inteligência mesmo emocional. E para trabalhar com gente, você tem que ter uma boa inteligência emocional, senão você não aguenta, e as pessoas também que vão trabalhar com você não vão aguentar. E a gestão dos conflitos influencia no clima organizacional. Tem empresas que o clima organizacional, quando você chega, você já sente alguma coisa diferente no ar. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Dentro do mapa dos caracteres, tem dois
tem dois caráteres que eles sentem bastante, que é o oral e o masoquista. Esses aí eles são habilidosos em sentir. É tanto que a fala deles vai ser sempre nesse eu senti, não senti, eu estou com vontade de fazer, não estou com vontade de fazer. Ele vai falar muito sobre isso. Dentro dos temperamentos, nós encontramos dois que sentem bastante, que é o sanguíneo e o melancólico. Então, em algumas empresas, essas pessoas que têm essa sensibilidade maior, elas vão sentir, vão perceber, às vezes, o clima organizacional um pouco pesado, porque tem um conflito ali instalado. E isso não acontece, não é só na empresa, não. Não sei se acontece com você, mas comigo, às vezes, acontece. Quando eu chego na casa da minha família, aí na hora que eu entro, eu já percebo que tem uma coisa diferente. Eu fico assim, não, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. O clima aqui não tá legal, tem alguma coisa diferente. Aí a gente não pergunta nada, fica por ali, come, não sei o quê, daqui a pouco. E aí, fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Fulano brigou comigo, não sei o quê. Eu falei, já percebi que tinha alguma coisa diferente aqui. Então você acaba percebendo isso. E em algumas empresas você vai encontrar isso. Você vai encontrar esse clima que fica pesado. E em lugares onde o clima está pesado, onde o clima organizacional não é bom, não costuma ser um ambiente produtivo. Ou às vezes é um ambiente produtivo, mas na base da pressão, na base do medo, na base da cobrança, na base da obrigação, ou na base do prejuízo. Se eu não fizer, eu vou ter um grande prejuízo. Só que isso a longo prazo, quem já assistiu às minhas aulas sabe que eu gosto de falar isso. Isso a longo prazo é adoecedor. Gera sim dores, gera prejuízo, tanto para o colaborador como também para a empresa. Então a gestão dos conflitos, ele vai influenciar sim o clima organizacional. E o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar as causas. Não é identificar os sintomas. Porque olha só, eu identifiquei o sintoma. Qual é o sintoma? O pessoal está desmotivado, o sintoma que o pessoal não quer trabalhar, o sintoma que fulano está brigando com ciclano, fulano não está falando com ciclano, quando eu vou falar alguma coisa a pessoa já não me escuta. Já viu aquela história assim, já vem com 10 pedras na mão, então está cheio de bloqueios, está todo armado. Então, mas qual a causa disso? Por que estão se comportando dessa forma? O que aconteceu nessa empresa que fez com que tivesse esse conflito a ponto de ficar dessa maneira? Então, eu preciso identificar as causas. Depois que eu identifico a causa, eu falei, agora eu sei o que aconteceu. Foi por causa dessa ação, ou dessa premiação que foi tirada, ou dessa informação que foi uma informação que não foi uma informação bem passada, não foi uma informação passada da maneira adequada, ou foi uma informação truncada, onde aconteceu alguma coisa aí, algum ruído, e o outro entendeu uma coisa diferente, e aí essa pessoa já passou para outra, e passou para outra, e passou para outra, como se fosse aquela brincadeira de telefone sem fio. Foi falando para um, foi falando para outro, foi falando para outro, daqui a pouco falou para todo mundo, e aí essa foi a causa. A causa foi lá uma reunião que aconteceu, uma informação que foi uma informação que não foi passada da maneira correta. E aí eu tenho os agentes. Eu tenho que observar quem são essas pessoas que estão provocando isso dentro da empresa. Às vezes é uma pessoa. É uma pessoa que fica lá na copa, ou uma pessoa que às vezes, quando vai ali, vai ao banheiro ali, já conversa com alguém, já passa alguma coisa, e eu tenho que identificar quem é que está fazendo isso, quem são os agentes. E aí conversar com essa pessoa, saber quais são os motivos, por que ela está fazendo isso. Depois que eu identifico a causa, observo os agentes, eu tenho que mitigar os impactos. O que é mitigar? Mitigar é diminuir. Então tem um buraco, tem um espaço enorme aqui, né? Entre um clima organizacional bom e aqui um clima organizacional ruim, cheio de conflitos. Então o que eu tenho que fazer? E fazendo isso aí, identificando, observando, eu vou mitigar, eu vou diminuir a distância entre uma empresa com muito conflito e uma empresa com um clima organizacional bom. Eu diminuo isso e eu vou aproximando. Por que eu coloquei mitigar e eu não coloquei acabar, excluir,
ficar uma empresa 100%, todo mundo aqui, todo mundo se dá bem, essa é a melhor empresa do mundo, aqui não tem conflito nenhum, porque isso é utopia, isso é fantasia, não existe. Como eu falei para vocês, todo relacionamento tem conflito. Eu não vou encontrar um relacionamento 100%, e principalmente nas relações de trabalho. A gente vai ter sim um nível de conflito, mas quanto mais eu me melhoro enquanto pessoa, quanto mais eu trabalho essa questão do desenvolvimento humano, quanto mais oportunidade a empresa me dá, menores são os conflitos. E às vezes, realmente, eles passam despercebidos. O conflito é um obstáculo interno e deve ser superado semelhantemente aos externos. Então, quando eu falo de conflito, o conflito, sim, como ele é uma barreira, ele pode ser também um obstáculo interno. Tanto como eu falo interno da questão interna do ser, que é esse obstáculo interno que me impede de fazer algumas coisas, como interno também em determinados ambientes, que é só o conflito estar instalado apenas naquele lugar, como também externo, ou seja, outras empresas, do lado de fora, para onde eu vou, esse conflito me acompanha, isso é um obstáculo. Se é um obstáculo, ele me impede de caminhar, ele me impede de andar. Tem algumas pessoas que elas têm algumas travas por causa de um conflito. Aconteceu alguma coisa com essa pessoa que gerou algum tipo de dor, que gerou algum tipo de decepção, que gerou algum tipo de sofrimento, trouxe alguma tristeza e esse conflito ficou instalado e isso serve como obstáculo. Então, todas as vezes que conversa com alguém e fala, você poderia, por exemplo, escrever aqui no quadro para mim? Aí já lembra do conflito. Não, que um dia eu fui fazer isso e não deu certo. É aquela história de que gato escaldado tem medo de água fria? É exatamente isso. Porque alguma coisa aconteceu e a pessoa se trancou. Ficou ali na caverna, ficou guardadinho. Na empresa você vai encontrar algumas pessoas assim. Às vezes a pessoa está ali trabalhando, já tem um tempo de empresa, aí quando surge alguma oportunidade de fazer alguma coisa, aí pergunta, alguém poderia fazer alguma coisa? E aí se esconde, não, eu não vou fazer. Porque um dia eu tive um conflito com isso. Um dia aconteceu alguma coisa errada, eu não vou fazer. E aí se esconde, fica ali na caverna. Ou então, quando é chamada, inventa um monte de desculpa. Não posso, porque eu tenho que chegar cedo em casa, porque eu estou com um monte de trabalho para fazer, mas na verdade não é isso. É um obstáculo interno. A pessoa aconteceu aquilo com ela e ela não quer mais problema, não quer mais conflito, e ela resolveu não se permitir fazer mais isso. Tudo bem. Isso, de certa forma, a gente até entende isso, dá até para entender um pouco, por exemplo, quando eu estou em um ambiente, que é um ambiente realmente que vai me gerar estresse, por que eu vou? Não tem por que ir. Tudo bem, quando é assim, quando eu decido isso. Agora, quando eu lembro disso, e isso me traz dor, ou quando a pessoa tem vontade de fazer, às vezes tem até vontade de fazer, tem até vontade de ir, mas quando ela lembra, ela se fecha. Aí a gente tem um conflito maior ainda. Que é essa ambivalência, né? Que é essa dicotomia de pensamento. Poxa, até que eu queria ir, até que eu gostaria de fazer, mas da última vez que eu fiz não deu certo. Então isso é um problema. Agora, quando a pessoa resolve não fazer, porque realmente ela não quer e fala, não quero ter esse problema, não quero ter esse estresse, mas dentro dela está bem resolvido, excelente, tudo bem. Não quero, já sei que aquilo ali não está me gerando nenhum benefício. Agora, quando eu tenho esse outro lado, aí é algo que a gente tem que trabalhar. As questões devem ser expostas por meio da comunicação. As questões devem ser expostas por meio da comunicação. Então, cuidado com bloqueio, filtragem, ruído e mecanismos de defesa. As questões devem ser expostas por meio da comunicação. Então, cuidado. Como eu já falei, com os bloqueios. O que é um bloqueio? Mais uma vez, só para a gente reforçar isso, para a gente ficar bem claro assim na nossa mente, quando a gente for falar de barreiras da comunicação. Bloqueio. O bloqueio é quando a mensagem sai do emissor, só que ela não chega no receptor. E o receptor fica ali a ver navios, não sabe o que está acontecendo. E ele fica sem saber, a mensagem não chegou. A próxima é filtragem. O que é filtragem? Filtragem é quando a mensagem chega em parte. Eu digo, eu falo,
Eu explico, só que só chega parte da mensagem. E aí a pessoa, com essa parte da mensagem, ela acaba compreendendo uma coisa, às vezes, até um pouco diferente, porque ficou faltando um pedaço para poder ter uma clareza melhor. O ruído é aquilo que chega distorcido. Eu expliquei, eu dei uma mensagem, só que o meu receptor entendeu outra coisa diferente. E ruído é isso mesmo. É quando eu falo uma coisa e o outro entende outra coisa diferente. E isso às vezes, por que isso às vezes acontece? Por causa dos mecanismos de defesa. Existem vários mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa é o quê? É aquele comportamento que eu tenho para proteger o meu ego. É aquele comportamento que eu tenho para proteger as minhas emoções. Então, às vezes, quer ver um mecanismo de defesa que é um dos mais clássicos? É a negação. A negação. Então, algo está acontecendo, eu fiz algo errado, eu falei algo que não devia, mas eu nego. Eu falo, não, eu não fiz isso. E aí eu começo a procurar um monte de justificativa e às vezes eu jogo para o outro e falo, não, a culpa foi sua, você que fez isso, porque se você não tivesse feito isso, eu não teria me comportado dessa forma, eu estou nervoso agora porque é você que está me deixando nervoso. Mas na verdade a pessoa já estava nervosa desde o primeiro momento, porque é algo dela e ela tem esse comportamento de ficar aflorada emocionalmente. Só que o mecanismo de defesa dessa pessoa é o quê? Negação. E aí ela nega. Quer ver outro mecanismo de defesa que é bem peculiar? É a projeção. O que é a projeção? Projeção é quando algo está acontecendo comigo, eu tenho dificuldade com determinadas coisas, eu tenho dificuldade com determinados comportamentos, mas isso é uma coisa minha, está dentro de mim. E aí o que eu faço? Eu projeto no outro. E aí eu começo a falar, olha, fulano está errado, porque fulano é um mau caráter, ele não tem ética, e é assim mesmo, é apontando assim, ó, e aponta o dedo, ele não tem ética, é mentiroso, é safado, é não sei o quê, e fica apontando. Isso é um mecanismo de defesa, projeção, que na verdade, quando ele está falando assim, que o outro não tem ética, que o outro é safado, que o outro é mentiroso, na verdade, é algo que está dentro dele. Só que como ele não tem coragem de expor isso, ou de falar isso, ou ele não está preparado emocionalmente para reconhecer isso, ele projeta no outro. Outro mecanismo de defesa que é bem fácil da gente identificar, principalmente nos conflitos empresariais, é o deslocamento. O que é o deslocamento? Deslocamento é quando o diretor chega, o diretor da empresa chegou, e ele deu uma bronca no superintendente. Deu uma bronca no superintendente e falou que não deveria ser assim, que isso estava errado, que absurdo é esse, porque ele chegou na empresa, estava uma bagunça. O superintendente fala, sim senhor, sim senhor. Aí ele chega e pega e dá uma bronca no gerente. E desce lendo, por que você fez isso? Eu acabei de receber uma bronca ali, e você não faça isso, eu fui humilhado e não sei o quê. E aí deu uma bronca no gerente. Aí o gerente vai brigar com o superintendente, vai brigar com o diretor, de jeito nenhum, que ele não é louco. Aí o que ele vai fazer? Ele briga com os colaboradores, com os encarregados dele ali, briga com os colaboradores e fala, como que foi isso? O diretor chegou, e aí a história se repete, né? Você fez isso, você fez aquilo, não pode fazer isso, eu não admito isso aqui na empresa. Aí você não vai brigar com o seu gerente, você chega em casa e vai brigar com quem? Primeiro começa chutando o cachorro. Aí chuta o cachorro, chuta o gato, depois briga com os meninos. E isso é o quê? É o que a gente chama de deslocamento. Tudo começou lá atrás, ou seja, um conflito foi se deslocando de um para o outro, até chegar. E às vezes chega em alguém que a pessoa fala, gente, eu não sei nem o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? De onde que veio isso? E aí identificar as causas. É o que a gente chama de deslocamento. Então, as questões devem ser expostas por meio da comunicação. Então, quanto mais claro eu for, quanto mais objetivo eu for, quanto mais eu estiver preparado para reconhecer o que está acontecendo, com certeza eu vou mitigar conflitos, sim, e a gente vai ter uma vida melhor, tanto internamente como na empresa. E aí a função do líder é mediar esses conflitos. E aqui tem uma perguntinha: mediar é negociar uma solução? Pensa aí comigo, vamos pensar um pouquinho. Será que mediar, toda vez que eu estou mediar
negociar uma solução? Nem sempre. Nem sempre esse processo de mediação eu vou negociar uma solução. Às vezes sim a gente pode negociar uma solução. Vai depender de quem? Dos interessados. E aí eu coloquei do ladinho ali, ó, interessados. Vai depender dos interessados. Às vezes, esse processo de mediação é só para a pessoa desabafar. É só para ela aliviar. Ela quer falar dos motivos dela, ela quer falar por que ela está triste, ela quer falar por que ela foi humilhada e ela quer ser reconhecida, ela quer ser entendida, ela quer ser compreendida naquele momento de dor. Então não precisa nesse momento negociar nenhum tipo de solução. Não necessariamente. Ela só quer expor, ela só quer jogar para fora aquele tipo de dor, aquele tipo de sofrimento. Porque às vezes nem negociar a solução, porque não tem solução. Já passou, já foi. Já viu aquela história, não adianta chorar pelo leite derramado? Eu falei isso em uma das aulas. Não adianta mesmo, então já foi, já acabou. O que sobrou foi alguns resquícios, e aí o que sobra para a gente é desabafar, jogar para fora, compreender, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e continuar andando. Então vai depender muito, vai depender dos interessados. Mas tem negociação? Tem. Em determinado momento, a mediação, ela vai sim trazer um processo de negociação. Então, a mediação, entendimento dos motivos pessoais, então, vai mediar. Vamos pensar aqui, vamos pensar o que é o mediador, o que é o facilitador. Tem um autor da área do desenvolvimento, que ele pesquisou principalmente o desenvolvimento infantil, que é o Vygotsky. E ele fala muito sobre essa questão da mediação, que a criança ela vai aprender quando tiver um facilitador ou um mediador, porque ela já tem um conhecimento, ela já adquiriu um conhecimento e ela precisa sair daquele conhecimento e ir para outro conhecimento. Mas para ela sair daquele degrau que ela está ali e caminhar para outro tipo de conhecimento, ela precisa de alguém que faça esse processo de mediação ou esse processo de facilitação, esse facilitador. Então ele fica ali no meio e ele ajuda essa criança a sair de um estágio e ir para outro estágio, ou sair de um processo de conhecimento e ir para outro processo de conhecimento. Às vezes pode ser um adulto, às vezes pode ser uma criança mais velha, às vezes pode ser alguém que entende um pouquinho mais, um responsável. Então o processo de mediação vai ser basicamente isso. É alguém que vai me ajudar a sair de uma situação ou fazer essa ponte entre eu e outra pessoa para a gente ter um entendimento. E às vezes a gente precisa entender as questões desses motivos pessoais. Por que a pessoa está fazendo isso? Por que ela está falando assim? Por que ela está se comportando dessa forma? Por que ela está nervosa? Ou por que ela está muito quieta? Porque tem alguns perfis que ao invés de explodir, eles implodem. Ou seja, se fecha ali, né? Então, não fala nada, entra mudo, sai calado e fica ali, mas por dentro está igual um vulcão. Tá aquele vulcão ali que se estourar vai ser vala para tudo, vai ser lava, né? Se estourar vai ser lava para tudo que é lado. E às vezes ele não estoura, mas às vezes estoura para dentro. E isso vai sair aonde? As dores emocionais, nas dores psicossomáticas. Aí é uma dor de cabeça, é uma dor de estômago, é uma dor nas costas, e aí não tem remédio que passa. Por quê? Carregando muita coisa. Então, o mediador, ele vai ajudar nessa questão de entender ou de facilitar o entendimento dos motivos pessoais. E aí, do ladinho, eu coloquei aí CNV. CNV significa comunicação não violenta. Tem um psicólogo que é especialista nisso, tem uns livros dele que é extraordinário, é o Marshall, que ele vai falar muito sobre isso, comunicação não violenta. A comunicação não violenta serve principalmente para mediação de conflitos, para solução de conflitos, para facilitar a comunicação entre um e outro. Por isso que ele colocou esse nome de comunicação não violenta. Basicamente, o que é a comunicação não violenta? Comunicação não violenta é eu aprender a entender, compreender e aceitar a necessidade do outro. Aí você fala, nossa, que coisa simples. Simples na teoria, simples na fala. Agora eu quero ver fazer isso na prática. Porque eu tenho que compreender a necessidade do outro, mas eu também tenho que fazer ele compreender a minha necessidade. E isso, às vezes, está tendo uma discussão ali, está tendo, por exemplo, tem gente que está falando, olha, a minha necessidade é porque eu preciso sentar na janela.
porque eu tenho um problema, e aí eu começo a ficar com falta de ar, eu preciso sentar na janela, porque senão eu vou ficar com falta de ar. Aí o outro também já tem problema e quer sentar na janela. Como é que a gente resolve isso? Os dois querendo sentar na janela, só tem uma janela. Aí eu preciso entender qual a necessidade de um, qual a necessidade do outro, o que a gente pode fazer para atender a necessidade das duas partes. Ou então, às vezes não dá para atender a mesma necessidade para as duas partes, mas aí eu vou tentar atender um pouquinho da necessidade de um e um pouquinho da necessidade do outro. E aí é onde a gente consegue conversar sem ser violento. Como é que eu converso sem ser violento? Nesse momento eu não tenho que falar do outro. Falar, olha só, você que é egoísta, porque você chegou aqui primeiro. Não, você chegou aqui por último, já quer sentar na janela, porque essa janela sempre foi minha. E você quer sentar aqui agora. E aí começa a apontar para o outro. Olha, foi você que falou, porque você se comportou, você entrou e não me deu bom dia. Você pegou o meu copo. Sabe essas coisas que são conflitos dos dia a dia? E aí fica você, e nunca fala do eu. Então, uma das coisas que ele ensina é não falar do outro, não falar o que o outro fez. Falar bem assim, você fez isso, porque a pessoa se sente mal, ela se sente acusada, ela se sente julgada. É você falar bem assim, olha, eu tenho necessidade de ter o meu copo, eu tenho necessidade de ter um copo limpo, eu tenho necessidade de, quando chegar, dar bom dia para você, é uma necessidade que eu tenho. Então você traz para você qual é a sua necessidade, e o outro fala da necessidade dele. Isso é um treinamento. Inclusive tem um curso, se vocês se interessarem, depois vocês podem procurar, tem um curso gratuito na internet, é só colocar comunicação não violenta, um curso em áudio excelente para você aprender o que é comunicação não violenta. Do outro lado aqui eu trouxe a questão da empatia. Empatia é uma palavrinha que eu tenho visto que está bem famosa ultimamente, aí a gente encontra em vários lugares se falando sobre empatia. E o que é empatia? Todo mundo sabe que é se colocar no lugar do outro, mas como que faz isso? Ah, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Não é assim que funciona. Não é se eu fosse você. Porque se eu fosse você, com o pensamento que eu tenho hoje, com a história de vida que eu tenho hoje, eu faria realmente tal coisa. Mas eu não sou você. Então, como que eu exercito a empatia? A empatia você vai exercitar da seguinte forma: se eu fosse a pessoa, mas pensando na história de vida dela, se eu tivesse nascido naquele lugar, se eu tivesse aquela idade, se eu tivesse aquela aparência, se eu tivesse aquela condição financeira, se eu tivesse aquela doença, ou seja, tentar o máximo possível se colocar no lugar daquela pessoa, mas sendo aquela pessoa. Tentando olhar com o olhar dela, tentando pensar com a mente dela, que é muito difícil isso. E aí a gente consegue sim exercitar empatia. Falo, uau, se eu fosse essa pessoa, como que eu me comportaria? E aí você tenta trabalhar essa questão da empatia. E a empatia eu só consigo trabalhar por meio de autoconhecimento. Se eu não me conhecer, se eu não trabalhar esse processo de autoconhecimento, eu não consigo trabalhar a empatia. E aí vem a questão da aceitação. A aceitação do pensamento e sentimento do outro. Quem vai falar muito sobre isso é o Rogers, o Carl Rogers. O que o Carl Rogers diz? Eu tenho que aceitar o pensamento do outro, eu tenho que entender o pensamento do outro, que ele chama de aceitação positiva incondicional. Que ele chama, tem uma abordagem que ele chama de ACP, abordagem centrada na pessoa. Então eu aceito o outro do jeito que o outro é. Não preciso concordar, como eu já falei para vocês. Eu aceito o outro do jeito que ele é. E o Rogers vai falar algo sobre empatia que é bem interessante. Ele diz o seguinte: empatia é você tentar olhar com o olhar do outro, é você tentar pensar com a mente do outro, é você tentar sentir o que o outro está sentindo, mas lembrando que o problema é de quem? É do outro. Então, tem muita gente que quer exercer empatia, mas acaba servindo como esponja. Então ele pega o problema do outro e quer resolver o problema, quer puxar o problema para si, e isso não vai dar certo. E em liderança, mais ainda, porque se você lidera uma grande equipe, e se você conversar com todo mundo, e você quiser ajudar todo mundo, e ter empatia com todo mundo, e absorver de todo mundo, você vai ter problema na sua liderança, porque você vai ficar muito sobrecarregado. E isso vai impactar na sua competência, que competência é o quê? Conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoção. Eu fiz isso uma vez, vou fazer de novo, ó, conhecimento, habilidade,
atitude, valores e emoção. Então, a emoção é aquilo que me circunda, né? Emoção. Então, toda vez que eu falar de conhecimento, é aquilo que está na minha mente. A habilidade é aquilo que eu faço. Então, é a prática. Valores, atitude, está relacionado com proatividade. Eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, eu vou e faço. E valores é aquilo que eu acredito. É a crença que eu tenho. E emoção foi o que eu falei da inteligência emocional. Então, todos esses andam juntos. Cada pessoa de uma equipe acaba contribuindo para a formação do conflito, mesmo sem saber. Será? Olha só, eu gostei dessa imagem. Será mesmo? Mas eu estava aqui, gente, eu não fiz nada. Eu não falei nada. Eu entrei, saí, não fiz nada, não me envolvi com isso. Mas, de certa forma, a gente acabou contribuindo, sim. Alguns teóricos vão falar isso, que mesmo pelo fato de eu não falar nada, de eu não fazer nada, se eu estou em uma equipe, eu acabo contribuindo para a formação daquele conflito, às vezes mesmo sem saber. E às vezes eu estou fazendo coisas que estão gerando conflito que nem eu sei. Às vezes a minha fala em sala de aula está gerando um conflito e eu não sei, porque o feedback não chegou. Talvez eu nunca saiba, talvez eu tenha gerado algum conflito por causa da minha fala e eu não saiba. E isso realmente acontece. Acontece em vários lugares. Daí a importância da gente trabalhar com observação, com feedback, com abertura, para compreender o que está acontecendo dentro das empresas. E mais uma vez, a função do líder é descobrir os pontos comuns e conflitantes. Vamos ficar nessa imagem aí, vamos tentar entender um pouquinho o que é isso. Pontos comuns e conflitantes. Primeiro, o líder vai descobrir, está acontecendo um conflito, o pessoal está conversando ali, está todo mundo conversando, está todo mundo interagindo, a coisa está fluindo ou não está fluindo, tem gente chateada de um lado, tem gente feliz do outro, e aí eu preciso resolver o conflito. Tá, quais são os pontos comuns? O que a gente concorda aqui? Vamos lá, vamos começar pela parte mais fácil. Vamos ver o que a gente concorda. Não, nós concordamos com isso. O que a gente concorda mais ou menos? Mais ou menos com isso aqui. Então, deixa ali no cantinho. O que a gente não concorda com isso aqui? Então, eu vou separar, porque às vezes numa discussão, a gente está falando um monte de coisa, e aí tem coisa que concorda, tem coisa que não concorda. Não, vamos separar. O que a gente está discutindo mesmo? A gente está discutindo o quê? O que a gente quer? Onde que a gente quer chegar? O que a gente quer conversar aqui? A gente quer conversar sobre o quê? E às vezes, quando as emoções estão muito afloradas, perde-se muito tempo falando de coisas totalmente desnecessárias. E às vezes fala de uma coisa várias e várias vezes, e aí fica ali, perde um tempo, e aí não entra num acordo. Então, primeiro, o que a gente tem em comum? Separou o que tem em comum? Perfeito, isso está ok. A gente mantém, não tem mais que ficar falando sobre isso. Já foi resolvido. Foi resolvido? Ok. Coloca para um lado. Agora vamos resolver os pontos conflitantes. E não adianta querer resolver tudo, não. Às vezes os mais ansiosos, os sanguíneos, eles costumam ser assim, né? Os sanguíneos, os orais, eles costumam ser os mais ansiosos. Eles querem falar tudo de uma vez. Não. Criatura, vamos resolver uma coisa de cada vez. O que a gente quer resolver agora? Não, a gente quer resolver o horário de trabalho. Eu não estou conseguindo chegar no horário de trabalho. Fulano, que hora que você pode chegar? Eu posso chegar a tal hora. E você? Posso chegar a tal hora. Tem algum problema de você chegar 10 minutos antes? Não, eu não tenho. Não, eu já tenho. Então, a gente está resolvendo o quê? Nós estamos resolvendo horário. A gente não tem que resolver lanche. A gente não tem que resolver cadeira que está quebrada, ar-condicionado. A gente não tem que resolver a questão do gerente, que às vezes é muito áspero. Não, a gente não está resolvendo isso agora. Nós estamos falando de horário. Venceu a questão do horário? Perfeito. Vamos passar para o próximo. O que a gente vai resolver? Vamos resolver outra coisa agora, porque senão vai ficar numa confusão, um conflito enorme e a gente não chega em lugar nenhum. Então a função do líder é fazer sim, ele vai fazer essa ponte. Ele tem que descobrir quais são os pontos comuns, quais são os pontos conflitantes e aí tentando ajustar todos ali. E o líder, ele vai orientar por meio de ordens, conselhos ou indicações. Qual a função do líder? O líder, além dele estimular, além dele influenciar, além dele ser uma referência, ele tem que dar ordem sim.
Às vezes ele tem que dar uma ordem. Em uma das nossas aulas nós falamos da questão da liderança autocrática, que dependendo do ambiente que a gente estiver, a gente tem sim que ter uma liderança autocrática. E dar sim uma ordem e ser um pouco mais firme, senão a coisa não anda. Então ele vai dar uma ordem, ele vai dar conselho. O que é um conselho? Conselho é alguém que chega com algum problema, com alguma situação, e aí expõe o problema. O líder tem que estar com o ouvido bem atento, prestar bastante atenção no que o outro está falando, e depois ele vai dar um conselho. Olha, eu vou te dar um conselho, faça isso, não faça isso, vá por esse caminho, não vá por esse caminho, e aí ele acaba tendo uma função de mentor, ou de mentoring, né, que é uma função de uma pessoa mais experiente ajudando uma pessoa menos experiente em um determinado assunto. Então ele vai dar alguns conselhos, sim. Agora, conselho a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado. A gente trabalha um pouquinho com alguns processos de desenvolvimento e a gente tem que tomar muito cuidado com o conselho. Por quê? Dependendo do conselho que você dá e dependendo para quem que você dá esse conselho, a pessoa pode ir, pegar esse conselho, acreditar nele, fazer o que você falou. E se der errado, quem que ela vai culpar? Você enquanto líder. E aí, dependendo da pessoa, ela vai culpar você e depois vai contar para toda a equipe. Olha, a minha vida estava boa. Até o dia que eu ouvi o conselho daquele e fiz o que ele falou e deu tudo errado. Então, muito cuidado. Quando a gente vai dar um conselho, a gente tem que deixar bem claro para a pessoa que a responsabilidade é dela. Não é minha enquanto líder. Ela veio me pedir um conselho, mas eu não me responsabilizo pelo resultado. Porque quem vai fazer é ela, e ela tem que estar certa do que ela está fazendo. Então a comunicação tem que ser bem clara, para depois ela não sair falando que a culpa foi sua enquanto líder, que foi você que deu o conselho, que foi você que fez ela cair no buraco e assim por diante. E indicação? Indicação é quando você indica alguma coisa que deu certo. Você fala, olha, isso aqui já deu certo uma vez, faça isso aqui, ó, isso aqui deu certo, e indica, ó, procure isso. Às vezes em sala de aula, algumas pessoas vêm conversar comigo e eu falo para as pessoas assim, olha, você poderia pesquisar tal autor, pesquise tal autor e aí você tome a sua decisão. Isso é uma indicação. E para que vai servir isso? Para a execução de tarefas empresariais. Então, no ambiente corporativo, eu dou ordem, eu dou conselho, eu dou indicação, mas sempre pensando que eu quero que esse colaborador acerte. E quando ele acertar, ele vai ganhar e a empresa também vai ganhar. E eu tenho que levar muito em conta a questão da individualidade. Gente, individualidade não é individualismo. Qual a diferença, professor? Individualidade significa particularidade, ou seja, a minha individualidade. Eu sou um ser, eu tenho a minha essência, eu tenho as minhas características. Embora eu seja parecido com algumas pessoas, eu não sou igual a ninguém, como você também não é igual a ninguém. Isso todos nós sabemos. Então, essa é a característica individual, individualidade. Nós somos diferentes. Individualismo é a pessoa que ela se fecha e fala, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, tudo aqui é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Tem até uma, lembrei de uma personagem aí, uma personagem cômica aí de um programa de humor que tinha isso, né? Tudo é meu, porque eu estou pagando, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Então, isso é individualismo. É aquela pessoa que fala, não, é aqui, ó, é tudo aqui, não é isso. Então, tomar cuidado com essa questão de individualidade e individualismo. E o que tem a ver o líder nessa história toda da individualidade? Porque na liderança situacional, o líder ele vai agir de acordo com o que está acontecendo. Então, às vezes, tem uma pessoa que ela vai funcionar de uma determinada maneira. Então, ela funciona de uma determinada maneira e eu tenho que saber como que essa pessoa funciona para saber como que eu me comunico com ela e aí qual a atenção que eu vou dar. Então, eu preciso saber como tratar cada indivíduo dentro da sua particularidade. Isso é o que a liderança situacional faz. E o feedback? Feedback. As pessoas trabalham no mesmo setor, estão na mesma situação, mas o feedback é diferente. Por que isso ocorre, meu povo? Por que que isso ocorre? As pessoas estão no mesmo lugar, no mesmo setor, na mesma situação, mas o feedback é diferente. Justamente pelo que eu acabei de falar da individualidade. Eu olho para alguma coisa, vamos pegar na questão dos temperamentos.
Vou tentar fazer algo com vocês aqui. Nem ensaiei, mas vamos ver se dá certo. Os 4 temperamentos. Suponhamos que vou ver uma situação hipotética aqui. Chegamos na empresa e a empresa quebrou um cano. Pronto, a empresa quebrou um cano e aí chegou lá, quebrou o cano. Na hora que abriu a loja está alagada. Chegou o colérico. Na hora que o colérico chega, ele vai falar, não é possível. Quem foi que fez isso? Eu vou perder tudo. Olha o prejuízo que eu tive. Que prejuízo que eu vou ter aqui? Vamos resolver agora. Eu quero saber, tem um encanador aí? Quem é o encanador? Liga lá agora, eu quero resolver essa situação agora. Eu quero resolver agora essa situação. Esse é o colérico. O colérico vai chegar desse jeito. A mesma situação, aí vem o sanguíneo. Na hora que o sanguíneo chega e vê a loja alagada, ele, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A loja está alagada, o que eu vou fazer? E corre para um lado, e corre para o outro, e pega um rodo, e sai puxando, e puxa, ou seja, é o agoniado, né? Ele já vai direto, ele nem pensa direito, já vai. Esse é o sanguíneo. O sanguíneo chegou, já resolveu desse jeito. Aí chegou o melancólico. Quando chega o melancólico, ele olha, meu Deus, alagou tudo, eu não vou trabalhar hoje, o que eu vou fazer, meu pai, agora? Gente, olha essa loja. Esse é o sanguíneo. É o sanguíneo, não, é o melancólico. O melancólico já vai sofrendo. E o fleumático? O fleumático chegou, mesma situação. Viu a loja alagada, ele começa assim, esse cano, ele quebrou lá em cima, tem um registro ali que dá para fechar, mas espera aí, se eu for fechar o registro, será que realmente vai realmente acabar com isso aqui? Eu acho que tem algumas coisas ali. Então, o fleumático ele vai analisar a situação, ele vai calcular para depois ele tomar a decisão dele. A mesma situação, 4 temperamentos, 4 expressões diferentes e os feedbacks também diferentes. O colérico vai falar para o líder de uma forma, vai chegar para o líder com essa mesma conversa, olha, tivemos um grande prejuízo. O sanguíneo vai chegar assim e falar, rapaz, você não sabe o que aconteceu, não é possível, eu cheguei na loja, ele vai fazer aquele espetáculo, né? Vai fazer aquela coisa assim extraordinária, como se estivesse contando um filme. O melancólico já vai chegar, chefe, o que é isso, chefe, olha o que aconteceu. E o fleumático vai chegar com um relatório. Chefe, olha, aconteceu tal coisa, mas eu já fiz aqui um relatório, está aqui o valor, está aqui. Chegou ali e já entregou. Ou seja, a mesma situação, mesmo setor, a mesma coisa, feedbacks diferentes, porque as pessoas são diferentes. O líder precisa ter a habilidade de interpretar as diferentes visões. É isso que a gente estava conversando agora sobre a questão da individualidade. Então, o líder ele precisa ter a habilidade de interpretar as diferentes visões. O que entenderam da mesma forma? O que eles entenderam da mesma forma? Isso vai ser por meio de conversa. Como é que eu vou saber se uma pessoa entendeu ou não entendeu alguma coisa? Como que eu vou saber disso? Se alguém entendeu ou não entendeu? Pensa um pouquinho aí. Se isso fosse uma questão de prova agora, como é que eu vou saber se alguém entendeu ou não entendeu determinada coisa? Como é que eu vou saber se aquela equipe, a maioria, entendeu da mesma forma? Por meio do feedback. Eu vou perguntar para eles, o que vocês entenderam? Fala para mim um pouquinho. E aí o líder vai perceber se as pessoas compreenderam ou não daquela maneira ali. E aí o líder vai interpretar. Ele tem que ter essa habilidade de interpretar as diferentes visões. E o que são questões pessoais? E aí? Como é que eu vou saber o que é uma questão pessoal? É quando o colaborador ele está trazendo as coisas muito para ele. Quando ele vai falar alguma coisa, ele fala, mas é porque eu gostaria que fosse assim, é porque eu sinto dessa forma, é porque eu me comporto assim, é porque quando eu estava em tal lugar, quando eu entrei nessa empresa, quando eu fui fazer, eu fiz de maneira diferente. Agora o outro não fez de maneira diferente, porque ele não gosta de mim. Agora não, quem gosta de mim é fulano que gosta de mim, por isso que ele faz isso. Quando você vê um discurso desse, você percebe que a pessoa ela está levando sim
para as questões pessoais. Então, esse colaborador, o líder precisa saber interpretar o que está acontecendo com ele, porque ele não consegue focar na ação, ele não consegue focar no resultado, ele não consegue focar na tarefa. E discussões empresariais, quando a gente está discutindo alguma coisa dentro da empresa, nós temos que evitar de colocar as questões pessoais, o que eu sinto daquela situação, o que eu penso daquela situação, eu tenho que evitar. Não quer dizer que eu não possa falar. Não quer dizer que eu não possa falar. O que eu tenho que evitar é de falar muito da minha visão, da minha expressão, como se a empresa fosse toda minha. Como se tivesse que montar um ambiente só para mim, como se não tivesse mais ninguém trabalhando naquele lugar. E aí a gente não pensa no coletivo. Então, quando a gente vai conversar, para ser uma conversa mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, é a gente focar na tarefa, na causa, nos agentes, na ação, na tarefa e no resultado. Quando eu faço isso, fica mais fácil da gente lidar com a questão dos conflitos. Aí, quando chegar a vez de falar do meu sentimento, de falar das minhas ações, de falar do que eu penso, do que eu gostaria que a empresa fosse, aí eu vou falar de uma maneira bem mais tranquila e, às vezes, eu até serei ouvido de uma maneira mais tranquila também, mais calma, mais receptiva, vamos dizer assim. Foi isso que eu quis dizer, de uma maneira mais receptiva. Por quê? Porque a gente já tratou as questões formais. Agora eu posso tratar das questões pessoais. O exercício da escuta ativa é muito importante no processo de compreensão para a gestão do conflito. O que é escuta ativa? Escuta ativa ou escuta qualificada é prestar atenção no que o outro está falando, ouvir com atenção, ouvir com qualidade. E nós temos a tendência, todos nós temos essa tendência. Tem pessoas que algumas pessoas não tanto, porque elas já têm essa habilidade inerente, isso já é trabalhado dentro delas. Mas a maioria de nós, por causa da geração que nós estamos, a gente não tem muita paciência. Então, quando a gente vai parar para ouvir alguma coisa, a gente já quer ouvir aquilo e já quer mudar a atenção para outra coisa. Então, assim, é conversando com alguém e eu estou aqui no celular, ó, conversando com alguém, pode falar, eu tô te ouvindo. Não tá, gente, não tá. Ou você presta atenção ali no que você está respondendo no celular, ou no videozinho que você está vendo, ou você escuta o que o outro está falando. Não tá. Aí a pessoa, não, mas eu consigo sim. Consegue é mudando a atenção. Porque escuta um pedaço do que a pessoa falou, olha um pouquinho no celular. Olha um pouquinho no celular, escuta um pedaço do que o outro falou. E aí acontece o que eu falei, que são as filtragens. Aí daqui a pouco, no meio da conversa, alguém fala alguma coisa assim, pois é, o que você acha então dessa situação? Aí o outro fala, o quê? Que situação? Fala, meu querido, eu estou aqui há 5 minutos conversando com você, falando, explicando a situação. Ah, desculpa, mas é porque, então, não está com a escuta ativa. Escuta ativa, ou escuta qualificada, existe até um curso para isso, né? Tem isso, curso de escuta qualificada, curso de escuta ativa, para aprender a ouvir. Tem muitos cursos de oratória, né? Muita gente aprendendo a falar, aprendendo a se comunicar, mas tem poucas pessoas aprendendo a ouvir. Existe um curso para isso, escuta ativa. Se tem uma instituição, que é uma instituição filantrópica, que se chama CVV, Centro de Valorização da Vida, número 188. O curso de voluntário deles é um curso de escuta. E eles ensinam os outros como escutar o outro de maneira empática, como entender, como não dar conselho. É um número que trabalha com apoio emocional e prevenção ao suicídio 24 horas por dia, todos os dias da semana, não tem feriado, não tem dia santo, sempre tem um voluntário atendendo. Número 188 atende no Brasil inteiro e é totalmente gratuito. E também, para ser voluntário, a partir de 18 anos, qualquer pessoa pode fazer o curso para se tornar voluntário. E o CVV também faz um trabalho de CVV Comunidade, que eles ensinam isso, a escutar. E tem trabalhos, alguns voluntários fazem trabalhos em algumas empresas, justamente para ensinar o outro a escutar, a ter uma escuta ativa, porque às vezes dentro da empresa tem tanta gente com problemas emocionais, tanta gente estressada, tanta gente querendo alguém só para desabafar e não tem ninguém para ouvir. Ou às vezes tem para ouvir, mas não sabe ouvir. Porque às vezes, eu acho que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Às vezes eu quero alguém só para me ouvir.
Eu não quero ninguém me dando conselho, eu não quero ninguém me dando palavra motivacional, eu não quero ninguém falando, tenha fé, caminhe, vai dar certo. Levanta daí, por que você está chorando? Eu não quero isso. Naquele momento eu quero alguém que me escute, que entenda a minha dor, que não me julgue, que não diga que o meu problema é pequeno demais para eu estar preocupado com isso. E às vezes isso acontece com você também. Pode acontecer, ou já aconteceu, quando você encontra alguém que tem essa escuta ativa, é maravilhoso, é muito bom. E o líder, ele tem que saber fazer isso. Ele tem que ter esse exercício, ou exercitar a escuta ativa. Porque quando ele faz isso, ele vai compreender e vai melhorar a gestão do conflito. Por que vai melhorar? Porque quando eu tiver com o ouvido atento, escutando o que o outro está falando, interpretando, entendendo, o feedback, eu vou compreender aquela situação e eu vou poder dar uma resposta mais eficaz, dependendo do que está acontecendo ali. E aí eu vou saber ouvir todas as partes. Ouvir aquilo que não foi dito, ler aquilo que não foi escrito, compreender aquilo que às vezes não é tão fácil de ser compreendido. Como é que eu faço isso? Exercício, treinando a habilidade e me permitindo. E aí, nós temos aí essa questão do entendimento, da mesma palavra, e o contexto. Entendimento está muito relacionado com essa questão do processo mental. Então, de acordo com o processo mental de cada indivíduo, ele vai compreender de uma forma. Eu já falei de temperamentos, agora vamos falar do processo mental. Quando eu olho para determinada coisa, quando eu escuto determinada palavra, a minha mente vai acionando coisas aqui, vão abrindo algumas janelinhas. O doutor Augusto Cury vai falar sobre isso, né? Janelas lights e janelas killers. Então, eu ouvi uma palavra, veio uma palavra assim, qualquer palavra, não sei, não lembrei de nenhuma palavra agora. Mas veio uma palavra, sei lá, bolo. Aí bolo, nossa, bolo me remete a prazer. Bolo é gostoso. Não, bolo é ruim porque bolo engorda, bolo dá azia. Então, vai depender do processo mental de cada um. Então, falou uma palavra, abriu uma janelinha. Nessa aula, você que chegou até aqui nessa aula, muitas janelas já abriu aí, eu tenho certeza. Eu vou falando as coisas, você vai lembrando de situações na empresa, você vai lembrando da sua vida, você vai lembrando da sua família, e aí vão as janelinhas. Então, o entendimento vai depender muito do que essa pessoa carrega, dessa questão mental, desse trabalho mental, desse processo de entendimento, de compreensão, de exercício mental. Sabia que tem como ficar mais inteligente? Tem como. Como é que eu fico mais inteligente? Fazendo coisas diferentes. Quanto mais eu faço uma coisa diferente, quanto mais eu treino de fazer coisas diferentes, ou sair de algumas rotinas e tentar experimentar o novo, mais eu aprendo. Por isso que eu falo para os meus alunos, gente, se permita participar de dinâmica de grupo. Eu sei que tem gente que não gosta de dinâmica de grupo, mas se permita. Se permita ler um texto um pouco maior. Se permita ler um texto com as palavras, que são palavras que não fazem parte do seu vocabulário. Não, mas esse texto é muito difícil. Criatura, se permita. Porque quando você fizer isso, pegar esse texto e ler e falar, nossa, não estou entendendo, mas leia pelo menos ali uns 2 parágrafos. Tente compreender. Pegue um dicionário, já coloca um dicionário do lado ali, já faz a pesquisa mesmo no celular, com seu dicionário ali online, já faz a pesquisa, já escreva, exercite a escrita. A gente está perdendo nessa questão da escrita, porque cada vez mais, com o avanço da tecnologia, as pessoas não estão escrevendo mais, daqui a pouco pega uma caneta, não sabe nem como escreve. Então, quando você exercita a escrita, quando você exercita esse processo, você está trabalhando com seus processos mentais. Logo, você está ficando mais inteligente. Então, se permita. Agora, se você ficar a vida toda fazendo a mesma coisa, não se permitindo ao novo, você não vai trabalhar o seu entendimento. É por isso que, às vezes, a gente não consegue compreender determinadas coisas, porque a gente não teve experiência com aquilo. E a mesma palavra pode ter interpretações diferentes. Quer ver uma palavra que a gente trabalha muito isso em sala de aula. Se eu chego dentro de uma sala de aula e falo assim, numa sala de aula ou numa empresa, e eu vou chegar e vou falar bem assim, pessoal, eu quero hoje aqui, eu estou precisando de uma mulher oferecida para me ajudar em determinada tarefa. Qual a primeira coisa que essas mulheres podem entender?
Que é isso? Eu não sou oferecida, porque oferecida é isso, oferecida é aquilo. Mas o que o líder quis dizer? Ele está falando que queria uma mulher proativa, que ele queria alguém proativa para poder fazer determinada tarefa, para poder cumprir determinada função. Só que essa palavra oferecida para a mulher, ela é entendida de uma maneira pejorativa. Então, às vezes, a mesma palavra, ela pode ter interpretações diferentes. Então, principalmente quem está na frente, quem faz uso da palavra, tem que tomar muito cuidado com determinadas palavras, com determinados adjetivos. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Lembra que eu falei para vocês que comunicação não é o que eu disse, mas é o que você entendeu? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, a mesma palavra pode ter interpretações diferentes. E, mais uma vez, o contexto, né? A história de vida, né, gente? Então, eu tenho que levar em consideração a história de vida, o que aconteceu com aquela equipe, o que aconteceu com aquela empresa, por que aquela empresa está naquele lugar, está daquela forma. Tem muita gente que, às vezes, chega na empresa e aí não leva em consideração a história da empresa. Às vezes, a empresa ela tem uma história de superação enorme. Começou com um quiosque e aí virou uma multinacional. E às vezes não conhece a história da empresa e desconsidera algumas ações que na cabeça dele parece simples. Mas você desconsiderar aquilo, você está desrespeitando a história de vida daquela empresa. A história da empresa, às vezes a história de vida do próprio diretor ou da equipe ali. A dica que eu dou quando eu estou trabalhando com esses processos, a dica que eu dou é, você chegou na empresa pela primeira vez, o que você vai fazer? Não faça nada. Meu querido, não faça nada. Seja igual a Super Nani. Lembra da Super Nani? O que a Super Nani fazia? A Super Nani, ela entrava em uma casa, primeiro ela recebia uma fita. Ela recebia uma fita da mãe trancando o menino birrento dentro do banheiro. Porque o menino estava dando birra, ela trancava dentro do banheiro, saía, ia chorar e ela via aquela fita ali. Depois ela ia à casa, né, da família e no primeiro momento ela ficava só assim, ó, olhando, aí o lado olhava e o pessoal gravando e ela vendo aquela cena toda, né? O menino chorando e jogando coisa, e mãe gritando, e ela só observando. Depois ela ia para casa, fazia todo o trabalho dela, fazia os murais, as cartolinas, chamava a mãe, chamava o pai para conversar. E aí falava, olha, a partir de agora vocês vão fazer isso. Treinava o pai e a mãe e até a criança naquela questão comportamental. Depois ela ia embora e deixava eles fazendo ali. Então, observava. Então, quando alguém entra numa empresa, está entrando numa empresa, principalmente no cargo de liderança, meu querido, minha querida, se você está entrando num cargo de liderança, principalmente uma empresa nova, a primeira coisa que você tem que fazer é observar. Conversar com as pessoas, observar, prestar atenção para depois você querer mudar alguma coisa. Porque se você chegar querendo mudar já tudo de primeira, com certeza o seu conflito vai ser bem maior. Conflito você vai ter. Isso aí você vai ter mesmo. Mas você pode ter um conflito menor se você fizer isso. Agora vamos tentar responder isso aqui. O conflito ocorre geralmente quando uma das pessoas tenta impedir que a outra alcance seus objetivos, alcance suas metas, dê livremente sua opinião, aspire ser promovido, tenta desvalorizar o outro. De acordo com o que a gente conversou até agora, quando acontece um conflito? Quando geralmente acontece um conflito, de acordo com o que a gente conversou até agora. O conflito ocorre geralmente quando uma das pessoas tenta impedir que a outra alcance seus objetivos, alcance suas metas, dê livremente sua opinião, aspire ser promovido ou tenta desvalorizar o outro. Dentro do nosso contexto, o que a gente falou, que o conflito geralmente ocorre quando o outro não dá livremente a sua opinião. Letra C. Ah, professor, mas pode ser objetivos, pode ser metas, pode, mas tudo começa ali com a questão da pessoa não dar livremente a sua opinião. Ou seja, a sua opinião para mim não é interessante. Já começa a ter esse problema na comunicação aí. Então, seria a letra C. E o conflito interno?
O que é o conflito interno? E aí a gente traz uma representação da psicanálise, que não foi o Freud que cunhou essa representação, né, do anjinho e do capetinho, mas quando a gente fala de conflito interno, não tem como a gente não lembrar do processo que Freud trouxe aí para a gente, da questão do id, do ego e do superego. Então nós temos aí o id, né, é o desejo, o id é o proibido, o id é o prazer, o id é aquilo que fala, vamos fazer, vamos divertir, não vamos trabalhar não vamos trabalhar não, vamos ganhar dinheiro e vamos curtir, vamos divertir, vamos festejar. Esse é o id, é o prazer, é o desejo, que às vezes também vai para a questão da raiva, né? da questão quando fala do animal, né? A questão animal. Alguém me fez alguma coisa, eu vou lá e vou bater. Alguém me fez alguma coisa, eu vou lá e vou me vingar. Né? Vou vingar, vou fazer. Esse aí é o id. O superego já é a moral. É a moral, os bons costumes, a religião, aquilo que vai dizer que o que você está fazendo é pecado. E quando nós temos esses dois, nós temos aí visões opostas. Quando dentro da nossa cabeça tem duas opiniões, duas ideias que são opostas entre si, vai, fica. Vai, fica. Eu vou. Não, eu vou ficar. Eu vou ficar. Já aconteceu isso com você? Você querer ir para algum lugar e você fala, não, eu vou. Agora eu vou. Ah, não, vou ficar, porque se eu ficar... E aí é o que a gente chama de ambivalência. Esse processo ambivalente, ou seja, você fica nessa dicotomia, né? Ambivalência, essa dissonância cognitiva, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se faz, não sabe se ama, não sabe se odeia, e aí vem essa confusão. Isso é um conflito interno. E aí vai acontecendo esse conflito interno, e aí às vezes, é por isso que muitas vezes pessoas deslocam coisas para a gente que não tem nada a ver com a gente. Eu tento fazer esse exercício. Eu confesso para vocês que às vezes não é fácil, tá? Eu trabalho com o comportamento, mas às vezes não é fácil. Porque tem umas almas aí com ambivalência tão grande que haja paciência. Mas a gente exercita. Por exemplo, eu vou a uma loja. Na hora que eu chego naquela loja lá e faço uma pergunta, a pessoa já me maltrata? Já fala alguma coisa assim, isso. Eu falo, gente, não é comigo. Isso aqui não é comigo, não conheço a pessoa, estou entrando aqui pela primeira vez, essa pessoa não tem nada a ver comigo, não sabe quem eu sou, por que ela está falando isso? Dentro de uma sala de aula, por exemplo, eu cheguei no primeiro dia de aula, um aluno já falou alguma coisa comigo, já quis me ofender com alguma palavra, não é comigo, gente, não é comigo, não é com você, entenda isso. É isso que quando a gente fala de não levar para as questões pessoais. Eu sei que isso não é fácil, isso não é fácil não. Isso realmente precisa de um treinamento. A gente tem que treinar, a gente tem que fazer o dever de casa. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Mas a gente entender o quê? Que isso é um deslocamento, é um conflito interno. Aquela pessoa está com um conflito tão grande dentro dela, está com esse conflito interno tão forte, que você deu sorte de aparecer na frente dela e ela deslocou para você. Bom, foi para você, por causa do conflito interno. Então, o conflito interno, o sentimento ao realizar uma tarefa que vai contra seus valores. Outro tipo de conflito interno. É um sentimento que vem quando eu sou obrigado a fazer alguma coisa que vai contra os meus valores. Ah, esse é ruim. Esse é ruim. E às vezes não é nem questão ilícita, tá? Vamos pensar aqui que as questões ilícitas e ilegais a gente nem precisa discutir, né, pessoal? Não vamos discutir questão ilícita e ilegal, porque isso aí realmente a gente não tem que fazer e ponto. Mas existem algumas coisas que às vezes a empresa pede para você fazer, ou pede para você falar, ou pede para você que vai contra os seus valores. Aí você fica assim, poxa, mas eu não acho que isso é certo. Eu não acho que é legal fazer isso. Ou então, isso não é do meu perfil, não é do meu perfil fazer isso, o meu perfil é outro. O meu perfil, ele gosta de fazer outro tipo de coisa. E aí, quando você é forçado a fazer isso, ou quando você se sente forçado a fazer isso, ou você se sente obrigado a fazer isso, porque se você não fizer, você vai ter algum tipo de prejuízo, vem um conflito interno, que é alguns valores instalados. Eu quero abrir um parênteses aqui para a gente falar a questão de valores. Existem alguns valores que são crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Crença limitante é aquilo que, em algum momento, aquilo foi colocado na minha cabeça, aquilo ficou internalizado, e eu acho que aquilo é errado. Simples assim, mas não é errado. Não prejudica ninguém, não faz mal a ninguém, não é ilícito, mas em alguma coisa
caiu dentro de mim que é errado, que eu não posso fazer aquilo. Por exemplo, a questão da venda. Eu lembrei de um episódio aqui agora. A questão da venda. Tem pessoas que não gostam de vender porque elas acham que é errado. É errado você oferecer as coisas para o outro. Fala assim, você quer comprar esse pincel aqui? Compra esse pincel. Você quer comprar esse pincel? Quanto que custa? Esse pincel ele custa R$10, que é o seu preço limite, né? R$10. Pelo fato de você falar o seu preço limite, essa pessoa acha que ela está mentindo. Porque ela pode vender esse pincel aqui, até por R$5 ela pode vender. Só que o preço dela ela pode vender de 10 a 5, e aí vai no processo de negociação. Só que às vezes esse indivíduo tem uma crença limitante que ele fala assim, eu não posso, eu tenho que falar para ele o seguinte, olha, esse pincel aqui, o meu preço limite é R$10, mas eu posso vender para você até por R$5, que é o meu preço base. Só que se eu vender para você por um preço base de R$5, eu vou perder toda a minha comissão. Então compra de mim por R$10, por favor. A pessoa vai comprar por 10? Não vai, gente. Então, o processo de negociação é esse. Você vai negociando, você fala, o meu preço é esse. Qual o seu preço? O seu preço é esse aqui. E você vai, joga lá, joga cá, e vamos ver quem é que ganha no processo de negociação. Isso, na nossa cabeça, ou dentro das teorias, ou dentro do comportamento, não tem. É uma coisa que é comum de acontecer. Só que quem tem uma crença limitante voltada para a venda e para a negociação, ele acha que vai contra os valores, que ele tem que falar a verdade. Então, ele tem que falar o seguinte, olha, eu vou te falar o seguinte, a empresa está falando aqui que está dando desconto de 20%, mas ela pode até te dar de 50%. Então, eu vou vender com 50%. Aí ela vende tudo de 50% dentro da empresa. O que vai acontecer com esse colaborador? Ele não vai ficar, gente, porque a comissão dele está indo lá embaixo, porque ele não está ganhando quase nada, está no limite. E a empresa também não está lucrando por causa do processo de negociação. Aí, claro, quem tiver o processo de negociação e quem pedir mais desconto vai ganhar. Eu, por exemplo, eu peço muito desconto. Pensa uma pessoa que chora, sou eu. Eu peço desconto mesmo, porque eu não tenho dificuldade em pedir desconto. Mas já tem gente que tem, que é uma crença limitante, que é alguma coisa voltada para os seus valores. E aí, crença limitante, a gente vai encontrar várias. Lembrando que eu não sou obrigado a mudar os meus valores, nem eu, nem você, tá? Tem alguns valores que são valores bons, que são valores que nos ajudam, que são valores que nos ajudam até a ser seres humanos melhores, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, para não deixar ser ludibriado por algumas conversas ou algumas coisas assim. Então, mas quando acontece isso dentro de mim, nós temos aí um conflito. Quando é muito forte, pode causar crises. Que crises são essas? Uma delas começa com a ansiedade, né? Às vezes começa com uma ansiedade. Gente, o que é ansiedade? O que é crise de ansiedade? O que é ataque de pânico? Ansiedade é preocupação com o futuro. Eu me preocupo com alguma coisa, fico ansioso. Quando que eu sei que eu estou com alguma crise de ansiedade, está começando uma crise de ansiedade? Quando começa a perder o sono, começa a dar uma sensação ruim no peito, tem gente que tem dor de estômago, tem gente que tem boca seca, tem gente que começa a tremer um pouquinho, tem gente que começa a descascar as mãos, tem gente que estoura um pouquinho aqui o lábio, fica com uma feridinha, começa a dar aquilo ali, algumas coisas, algumas sensações. Quando a pessoa está com essa sensação, ela pode dizer sim que ela está num processo de crise de ansiedade. Quando chega ao estado de desmaio, da taquicardia, da falta de ar, da sensação de morte, isso já é ataque de pânico. Então, olha só, quando muito forte, pode causar crises psicossomáticas, sim. Então, além de você prejudicar o seu ambiente, que às vezes a pessoa desloca para o ambiente, pode trazer certas doenças. Então, esse conflito ele tem que ser resolvido, ou a maioria deles tem que ser resolvida. Se você não conseguir resolver sozinho, procure ajuda, procure um profissional da área, converse com o líder, converse com alguém. Olha, falar é a melhor solução. Uma das campanhas desse trabalho de apoio emocional é essa, hashtag falar é a melhor solução. Então, todas as vezes que estiver acontecendo alguma coisa com você, procure alguém para falar, jogue para fora, converse, porque quanto mais você conversar, jogar esse sentimento para fora, menos você vai deslocar para o outro, menos você vai fazer isso na empresa, você vai ficar até com um ambiente de trabalho melhor. Então fale, jogue para fora, não deixe que isso leve a um estado de causar crises, esse conflito interno. E embora o conflito interno seja intrapessoal, o que é intrapessoal? Dentro, né?
É intrapessoal, é eu comigo mesmo. Embora esse conflito seja intrapessoal, ele vai influenciar sim na interpessoalidade e na intragrupalidade. Vamos lá entender que palavras são essas aí. Intrapessoal, toda vez que eu falar intra, é dentro. Então, intrapessoal, relacionamento intrapessoal, como eu me relaciono comigo mesmo. Tem um negócio que eu falo em sala de aula, que às vezes os alunos ficam rindo. Eu falo assim, todo mundo escuta vozes, tá? Todo mundo escuta vozes. Eu escuto vozes, você escuta vozes, todo mundo escuta vozes. Aquela voz da consciência que fala atrás assim, ó. Fulana, fala aí, faça isso. Olha, eu acho que eu vou dar aula. Não vou dar aula, não. E aí começa essa conversa interna, né? Essa conversa interna é essa relação intrapessoal. Só que cuidado, eu não estou falando de voz audível. Você que está na cozinha e você escuta uma voz lá do quarto te chamando Maria, isso aí é outra coisa, tá? Isso aí é outra coisa, a gente pode até conversar isso em outro momento, existe até ciência para explicar isso, mas não é o caso. Agora, essa conversa interna todos nós temos, que é essa relação intrapessoal, essa conversa que eu tenho comigo mesmo. Quando esse conflito ele está internalizado, essa relação intrapessoal, embora seja minha, mas vai influenciar na relação interpessoal. Ou seja, interpessoalidade, a minha relação com o outro. Toda vez que eu falo de interpessoal, é eu mais um. É eu me relacionando com o outro. Por isso que a gente fala muito das relações interpessoais. Eu me relacionando com outra pessoa. Então, quando eu estou com alguma coisa intrapessoal, algum problema intrapessoal, eu posso sim ter a tendência de ter problema nas relações interpessoais. E isso dentro da empresa. E a relação intragrupal? Se intra é dentro, é a relação dentro de um grupo. Então, a intragrupalidade. Então, olha só, começou com conflito interno, passou para o conflito interpessoal, eu mais um. E agora o conflito já está prejudicando todo o grupo e toda a equipe. Essa relação intragrupal. Então, o líder ele precisa ter sensibilidade para perceber quando uma pessoa repentinamente passa a se comportar de forma diferente, sugerindo um conflito interno. Então, se eu encontro uma criatura desse jeito aí, ó, eu como líder, eu tenho que chamar essa pessoa para conversar, para bater um papo, porque tem alguma coisa acontecendo. Então, é melhor conversar, meu querido, está acontecendo alguma coisa com você, está tudo bem, você quer conversar um pouco, e aí você já resolve aquela situação ali antes de acontecer um problema maior. Às vezes acontecer um problema tanto com a equipe, com o líder ou com o gestor, então o líder ele precisa ter essa sensibilidade, ele precisa compreender, ele precisa entender, ele precisa observar. Gente, líder tem que ter um olhar apurado. A gente tem que trabalhar esse olhar. Tem muita gente que... já viu aquela história que o líder é o último a saber? Está tudo acontecendo, a equipe já viu, todo mundo já viu, desde os serviços gerais até a parte do marketing, até os fornecedores já viram. Todo mundo já viu. E o líder está ali a ver navio, gente. O que é isso? Que visão é essa? Onde que esse camarada está? Então o líder ele precisa ter sensibilidade, ele precisa ter um olhar apurado, ele precisa ter um olhar treinado, ele precisa ter um olhar clínico. Tem gente que já tem isso, parece que é natural, mas tem outras pessoas que não. E como é que eu vou fazer isso? Treinando. Eu vou treinar. Claro que, preste atenção, olhar apurado, olhar treinado não significa paranoia. Porque não, eu tenho um olhar apurado, tenho um olhar treinado. Aí uma pessoa espirrou do seu lado, você já acha que é alguma coisa que vai prejudicar alguém, ou alguém já olhou de um lado torto, ou alguém foi no banheiro, ficou um tempinho no banheiro ali, aí, ou então chorou um pouquinho, você já acha que é alguma... Calma lá, não precisa disso, né? Aí alguém está conversando, está duas pessoas conversando num canto, sorriu, você passou, está rindo de mim. Aí volta lá, eu quero, o que é isso? Você não me respeita, não? Eu sou o seu líder. Como é que eu passei ali, você riu? Gente, estava rindo da piada, do vídeo, do WhatsApp, seja lá o que for. Não era contigo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu tenho que ter o olhar apurado, eu tenho que ter uma certa sensibilidade, mas, pessoal, vamos ter cuidado com a paranoia, tá? A gente não quer entrar nesse ritmo. E aí, eu preciso ter conversas sinceras. Conversas sinceras. Sobre o quê? Sobre o conflito interno. Podem mudar o rumo de toda a empresa. Então, conversas sinceras sobre o conflito interno podem mudar o rumo de toda a empresa.
O que é uma conversa sincera? Conversa sincera é quando você chega para conversar com alguém e você fala exatamente o que você está pensando, o que você está sentindo, como que você observa aquela situação. Calma lá, que eu falei, você fala exatamente o que você está pensando. Eu tenho que pontuar isso, porque nem tudo que a gente pensa a gente pode falar, tá? Mas você vai falar o seu pensamento, você vai falar o seu sentimento, você vai falar aquilo que você observa. E você vai ser sincero, você não vai tentar convencer o outro de algo que não é aquilo. Então tem gente que às vezes entra num processo para resolver um conflito, para resolver alguma coisa, e ele faz um esforço enorme para contar uma história que é totalmente utópica, para montar um cenário que não existe. Não, gente, se está tendo conflito, vamos dizer que vamos colocar as cartas na mesa? É assim que a gente fala? Vamos colocar as cartas na mesa. Está acontecendo, está acontecendo. Como é que a gente resolve? Quem foi o agente? Qual foi a causa? Quem é que está envolvido nesse processo? Essas são as conversas sinceras. Como é que você está se sentindo com essa situação? Eu não estou sentindo nada, porque eu sou bem resolvido, comigo está tudo certo. Mentira, não está não. Está com um processo de negação, está negando ali, está negando, está no mecanismo de defesa. É melhor você falar, olha, claro que você não precisa exagerar. Como eu falei para vocês, né? Vai depender muito do perfil, porque o melancólico ele já começa a chorar. Quando é muito melancólico, já chora logo. Mas você pode falar, não, isso me incomodou bastante, eu estou incomodado com essa situação, mas eu sei que isso vai passar, que vai passar, para mim também vai passar, isso vai passar para mim, não gostei disso, mas vamos resolver e a gente vai conseguir sair dessa situação. Isso é uma conversa sincera. Às vezes, eu sei que às vezes é muito difícil fazer isso, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes em sala de aula, acontece de eu falar alguma coisa e eu ficar vermelho. E aí alguém fala assim, professor, o senhor ficou vermelho. Eu falei, pessoal, eu fiquei mesmo porque eu fiquei com vergonha. Porque eu falei uma besteira aqui que eu não deveria ter falado. Aí eu fico mais vermelho ainda. E realmente, mas é uma conversa sincera, gente, eu estou com vergonha porque eu não deveria ter falado isso. Me empolguei aqui. Essa é uma conversa sincera. Ou às vezes fiquei triste. Já teve sala de aula, às vezes aconteceu algum conflito. E eu falei, pessoal, eu estou muito triste com essa situação. Ah, professor, mas o senhor está chateado? Estou chateado. Estou chateado, fiquei triste com essa situação, mas não se preocupe porque vai passar. Pronto, isso é conversa sincera. Pior do que você ficar deslocando, brigando desnecessário, ficar descontrolado emocionalmente. Não, seja sincero, assuma ali a sua responsabilidade. Não tem problema demonstrar que é vulnerável. E isso é conversa sincera. Quando você tem essa conversa sincera e os dois lados querem compreender um ao outro, o conflito sim pode ser solucionado. E o conflito externo? O que é o conflito externo, né? O conflito externo vai acontecer nos grupos, nessa relação intergrupal. Eu falei da relação intragrupal, que é a relação dentro de um grupo. É um relacionamento de um grupo dentro do próprio grupo ali, a relação intragrupal. Intra. Agora nós vamos falar da relação intergrupal. É um grupo se relacionando com outro grupo. Por exemplo, como que o departamento financeiro se relaciona com o departamento do marketing, que por sua vez se relaciona com o departamento de gestão de talentos. Às vezes existe um conflito ali. O conflito que a gente mais observa nas empresas, financeiro e marketing, é porque o marketing diz, a gente tem que investir em marketing, a gente tem que investir em publicidade, a gente tem que investir em propaganda, a gente tem que investir em pesquisa para entender a demanda do nosso cliente, para oferecer melhores produtos para ele. Para isso eu preciso de dinheiro, preciso de capital. E aí o financeiro vai falar, mas eu não tenho. A gente não tem dinheiro agora para investir nisso. A gente não tem condições. Aí o marketing vai dizer, se a gente não investir, aí que a gente não vai ter mesmo. E o financeiro, mas onde que eu vou tirar o dinheiro para poder investir? E aí fica esse conflito. É isso que a gente chama do conflito externo. Conflito de um grupo com outro grupo. Conflito com os fornecedores. E aí vem essa questão dos interesses, né? Qual o interesse do fornecedor? Qual o interesse da organização? O que o fornecedor quer oferecer, o que a organização quer receber, e aí vem esse conflito de interesse, né? O fornecedor quer vender mais, eu já trabalhei em alguns lugares que tem muito isso, essa questão da política, né? Então, da política comercial. Então, eles só vendem se for um montante, menos que aquilo eles não vão me vender, mas eu não tenho demanda para aquilo. Mas eles só falam, mas eu só posso te vender isso, eu só posso te vender tantos mil, eu só posso te vender tantos produtos, que se não for tantos produtos não tem como. Ah, mas eu não tenho como comprar. E aí começa esse jogo de interesse. Ele quer vender, só que o outro não está querendo comprar aquela quantidade, e aí começa o conflito. E os clientes?
Quando eu estava preparando isso daqui, quando eu pensei nos clientes, nesse conflito externo voltado para cliente, o que a gente mais encontra, o que a gente mais observa do conflito com o cliente é a questão da satisfação. Porque cliente satisfeito não dá problema, gente. Qual cliente que está satisfeito vai dar problema? Ele não dá problema, porque ele está satisfeito. Então ele faz elogiar, ele faz dizer que está bem, ele só quer que mantenha a satisfação dele. Ou às vezes ele quer que dê um pouquinho mais, mas cliente satisfeito não dá tanto problema assim. Existe uma pesquisa aí, antiga que fizeram uma vez falando o seguinte, que um cliente satisfeito, ele fala para mais 3. Está satisfeito, ele fala para mais 3. Agora um cliente insatisfeito, ele fala para no mínimo 10. Então ele sai contando para 10 pessoas ali, conta e conta. Parece que tem vontade de fazer isso. Eu trabalhei em uma empresa, eu lembrei agora, achei interessante contar isso daqui. E aí eu trabalhava na parte do marketing, de ponto de venda, gestão de estoque, trabalhava com um pouco também de merchandising, enfim. E aí era uma empresa de vestuário. E você sabe que vestuário a gente não troca roupa íntima, não é isso? Roupa íntima não troca. Você vendeu roupa íntima, se chegou em casa, experimentou, não deu certo, não troca roupa íntima. Só que uma das lojas, chegou o cliente lá, e ele chegou com uma roupa íntima, e ele foi trocar. E aí quando a gerente viu quem era, falou bem assim, troca. Na época eu acho que era um pack assim, de R$ 39,90 mais ou menos, assim, falou, troca. Mas como troca? Pode trocar. O cliente saiu satisfeito, muito satisfeito. Gente, quem era esse cliente? Era um dos cabeleireiros mais famosos da cidade. Você vai deixar de trocar um kit de roupa íntima de R$ 39,90, olha só o que pode acontecer. Se esse camarada sai insatisfeito, o que acontece no salão de beleza? Se não é, principalmente ficar falando as coisas que aconteceram. Então, o que a empresa fez? Pagou ali, assumiu R$ 39,90, que não foi nem R$ 39,90, que aquilo ali, o custo deveria ser mais ou menos de uns 19, uns 20 reais, e conseguiu um cliente muito satisfeito. Agora você imagina aquele cliente lá fazendo o cabelo e conversando com aquelas mulheres. Rapaz, eu fui ali numa loja. Que loja foi? Loja tal. Você acredita que eles trocaram para mim? O atendimento foi excelente. E eu ainda comprei mais. Onde que fica? Fica em tal lugar. E é assim. Então, quanto mais satisfeito, ele vai passando, que é o que a gente chama de boca a boca. Esses são os conflitos externos. E aí, nós temos uma questão que é bem interessante da gente discutir, que não é fácil de se discutir, que são as questões dos valores culturais. Então, quando a gente fala de conflito externo, tem muito envolvido essa questão cultural. Dependendo da cultura, realmente a gente tem que ter um olhar mais apurado, a gente tem que conversar um pouquinho mais com isso, porque cultura não é algo que a gente muda da noite para o dia. Às vezes eu vejo processos empresariais, falam assim, vamos fazer um processo aqui e vamos trocar as cadeiras de lugar porque a gente quer mudar a cultura da empresa. Então, no próximo mês a gente vai mudar a cultura da empresa. Mudar a cultura da empresa no próximo mês? Como assim? Cultura de empresa não muda de um mês para o outro. Não muda de 2 meses, 3 meses. Cultura vai mudar de 1 ano, 2 anos. Às vezes nem muda, demora. Às vezes as pessoas têm que sair da empresa para mudar a cultura. Eu fiz um treinamento com um gestor e ele estava montando uma empresa de desenvolvimento humano e ele foi um dos meus professores e ele falou isso para a gente. Que a empresa estava com um problema cultural, ele demitiu todo mundo. Ele mandou todo mundo, eu acho que, como eu sou muito voltado para essa questão humana, eu acho que foi, eu não faria isso. Mas ele, pelo fato do perfil dele ser esse, deu muito certo. Só ficou ele e o vice-presidente. E ele brincando no curso, eu vou falar isso porque ele falou isso num curso, e ele brincando no curso, ele falou o seguinte, bem assim, ele falou, e agora? Aí o vice-presidente falou bem assim, e agora? Quem é que vai fazer café pra gente? Ele falou bem assim, como eu sou o chefe, quem vai fazer café é você. E aí eles construíram outra cultura, contrataram um monte de gente nova e a empresa se transformou em uma das melhores empresas de desenvolvimento do Brasil. Por quê? Mudaram essa cultura empresarial. Então, às vezes, a cultura da empresa demora, assim. Gente, eu não estou falando de você mandar todo mundo embora, não, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não vai chegar agora mandar todo mundo embora. Isso foi um caso específico, o número de funcionários era menor, então é uma situação específica, você está compreendendo. Agora, em alguns momentos, tem que mudar algumas pessoas, sim. Tem que mudar de setor.
Tem que tirar o líder, tem que colocar em outro setor, tem que fazer um trabalho de mapeamento de competências, porque às vezes a pessoa que está naquela função, a competência não é para aquele cargo, a competência é para outro cargo, tem que fazer esse trabalho para poder mudar a cultura. E também tem as questões pessoais, individuais e tudo mais, que às vezes não está alinhada com os valores da empresa. Então, o processo seletivo, o processo de treinamento, recrutamento e seleção é muito importante nesse momento. E agora eu vou passar um videozinho aí, um videozinho bem conhecido, que fala muito sobre esse conflito cultural, aquela questão assim, que é desse jeito, não pode mudar e tem que ser assim, porque sempre foi assim. Então vamos assistir esse videozinho aí rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Então, pessoal, a gente viu nesse videozinho aí exatamente uma questão cultural, né? Então, foi passando de geração para geração, sempre foi assim, sempre funcionou assim, as pessoas estão com dores, estão sofrendo, tem gente apanhando. Por que está apanhando? Por que está sofrendo? Por que está fazendo isso? Não, sempre foi assim. Então, cultura é algo que não é tão fácil de ser trabalhado e tem que ser observada. E aí, falando um pouquinho mais sobre o conflito externo tende a ser rotineiro e deve ser gerenciado a todo instante pelo líder. Então, ele tende a ser rotineiro. Não significa que vai acontecer todo dia. Embora o conflito seja inevitável, não significa que vai acontecer todo dia. Aí também ninguém aguenta, né? Você ficar num ambiente que todo dia, todo instante tem conflito, aí realmente é um momento muito complicado. Mas ele tende a ser rotineiro e o líder tem que estar preparado para isso. E o líder, ele deve estar atento às observações dos colaboradores, pois podem indicar um conflito interno. Gente, líder tem que dar atenção à informação. Líder precisa de informação. Então, chegou alguém para falar alguma coisa, eu sei que às vezes o líder é muito corrido, é muito difícil, mas às vezes passa uma informação ali que é uma informação preciosa. Então, ele tem que estar com o ouvido atento, porque, opa, peraí, isso aqui está indicando um conflito externo, deixa eu resolver isso aqui antes que o negócio pipoque. Então, ele tem que estar atento a essas situações. Vê as pecinhas ali do quebra-cabeça e, às vezes, é só aquela informação que está faltando para ele completar aquele quebra-cabeça ali. E ele tem que estar atento a quê? Liderança atenta a quê? As fofocas. Gente, fofoca. Talvez você não concorde com o que eu vou falar aqui agora, mas líder tem que ouvir fofoca. Talvez você não concorde, mas líder tem que ouvir fofoca sim. Fofoca é aquilo que às vezes é mentiroso, né? Aquilo que é enganador, é aquilo que é alguém querendo puxar o tapete, outro inventa uma história, mas às vezes tem alguma coisa ali por trás. Então você escuta aquilo, escutou, pronto, ouviu, entendeu a pessoa, viu os interesses dela, e aí daqui a pouco o líder também já está até mapeando aquela pessoa.
Porque aquele que fica falando muito, olha, eu vou te contar algo aqui que fulano me contou, mas ele pediu para não contar para ninguém. Mas como eu confio em você e eu vejo que isso é muito importante, eu vou contar para você porque eu confio em você. Opa, ó, você já, anteninha lá do Chapolin Colorado, ó, já aciona aqui, anteninha, como assim? Me contou, pediu sigilo, pediu segredo e está me contando. O que está acontecendo aqui? Você não vai rotular, não rotula, mas presta atenção. Pegou esse comportamento, daqui a pouco você pega outro e você, opa, o que está acontecendo aqui? Será que não é essa pecinha que eu preciso trocar de lugar? Será que não é essa peça? Olha, atenção, ficar atento a essa fofoca, o que está acontecendo nos bastidores? Ficar atento às reclamações. Às vezes, as reclamações do colaborador é a mesma reclamação do cliente. E às vezes é isso que está prejudicando as minhas vendas, é isso que está prejudicando a satisfação. Então, eu tenho que dar um pouco, sim, de atenção a essas reclamações. Claro que a gente, às vezes, não vai conseguir atender a necessidade de todo mundo, mas pelo menos a gente tenta entender, compreender. As histórias que são recontadas. Gente, essa história que fica sendo recontada, uma pessoa contou, outra pessoa contou e outro falou também. Será que não merece um pouco da minha atenção? Alguma coisa está acontecendo, porque uma coisa é uma pessoa falar, agora daqui a pouco praticamente todos os setores estão falando a mesma coisa e eu continuo achando que nada está acontecendo. Não, peraí, alguma coisa, que história recontada é essa? Vamos ver o que está acontecendo, qual é a causa, quem é que está influenciando isso, o que está acontecendo? A desmotivação, e a desmotivação eu coloquei aqui, a desmotivação relacionada a corpo mole. O que é o corpo mole? É a arte de morcegar, né? É aquele colaborador que ele faz só o extremamente necessário, ele não faz mais nada que aquilo. E às vezes até o necessário ele está deixando de fazer. Está deixando o corpo mole, vai deixando ali. Ó. E às vezes o líder não está atento a isso. Toda oportunidade que o colaborador tem, ele burla o serviço. A oportunidade que ele teve de sair do posto, ele sai e está burlando. Está fazendo o corpo mole. O que está acontecendo? Liderança, ó. Atenta, porque isso pode gerar um conflito, isso pode trazer um grande prejuízo, onde que ele está, o que ele está fazendo. Isso não significa que a gente vai controlar todo mundo, né? Não dá. Hoje, nenhuma empresa hoje tem como a gente controlar as pessoas como se fossem um robô, porque a gente já saiu dessa parte mecanicista há muito tempo. Então, não é isso. Mas é aquela pessoa realmente que você percebe que está fazendo um certo corpo mole ali. E a contracultura empresarial? O que é uma contracultura? Contracultura é aquilo que alguém está fazendo que vai contra a cultura da empresa, ou contra os objetivos da empresa, ou contra o planejamento estratégico da empresa. E além dessa pessoa não fazer, não se comprometer, ela influencia outros a fazerem também. A empresa vai caminhar? Não vai. Ou então vai caminhar manca. A empresa vai mancando, porque tem um lado ali que não está andando. É esse indivíduo ali que está trabalhando com a contracultura. Cuidado com as pessoas sincericidas, é aquela pessoa que se mata, né, com a própria sinceridade, ou seja, morre pela boca. Né? Não, é porque eu sou sincero, estou falando para você porque eu sou sincero, mas aí está morrendo pela boca. Também não é assim. Eu acho que eu falei em uma das aulas, eu falei o seguinte, que sinceridade não é ser mal educado. Eu posso ser sincero, mas mal educado eu não posso ser. Às vezes eu chego para alguém e falo para ele, ó, não gosto de você, não gosto da sua roupa, não gosto do seu cabelo, não gosto do seu jeito. Desculpa estar te falando isso, porque eu sou sincero. Não, você não é sincero, você é mal educado, intrometido, desnecessário. Porque você não tem que falar isso para as pessoas. Isso é sincericídio. E às vezes também homicídio, porque você está machucando o outro. Você está falando para o outro uma coisa que não vai agregar no trabalho dele, só vai deixar ele mal. Isso gera conflito, gente, isso causa desconforto e a gente tem que tomar cuidado com isso, sim, ter esse trabalho. E nós temos aí o criatura de Jeová, que é o semeador de contenda. Esse é complicado. Esse é complicado. É aquele que conta uma história aqui e ele faz de propósito. Ele conta uma história aqui, mexe com todo mundo, às vezes é uma pessoa que todo mundo gosta na empresa, ele semeou a contenda e ele saiu. Ó. Gente, só estou falando isso aqui, mas não tem nada a ver com isso. E aí vai embora. E chega em outro lugar e conta, joga a sementinha e sai dali. Joga a sementinha. Esse camarada, a gente tem que encontrar ele e amarrar essa criatura. Opa, direitos humanos, né? Amarrar, eu estou falando de segurar. Segurar essa criatura e não deixar
ele fazer isso, porque, pelo amor de Deus, uma pessoa que fica semeando, pega uma informação de um grupo, leva para o outro, escuta ali, e é uma pessoa que ele fica atento, ó, ele fica assim atento, ouvindo tudo, ele ouve tudo, ele pesquisa tudo, ele sabe tudo, é inteligente, é articulador. Cuidado, cuidado, e a liderança tem que estar atenta com essa pessoa. Às vezes essa pessoa não é preciso jogar fora, não. Vamos jogar fora, não. Às vezes está pensando só calibrar um pouquinho, a calibragem está desregulada. Porque às vezes pode ser um excelente líder, porque como ele tem a persuasão, um excelente vendedor, ele só precisa que, olha, isso aqui você não pode falar. Às vezes tem gente que faz por maldade, e às vezes tem gente que faz por inocência. Às vezes é tão ingênuo que ele acha que ele pode falar, que ele vai falando, mas na verdade ele está semeando contendas. Espera-se dos líderes que administrem os conflitos externos de forma que suas equipes tenham sucesso nas execuções das ações e sejam produtivas. É isso que a gente espera. A gente espera o quê? Administrar esses conflitos, administrar toda essa complexidade que a gente conversou hoje aqui, né, que é bem complexo, como a gente começou na nossa aula, para que as ações sejam produtivas e a empresa consiga atingir a sua visão. E os conflitos internos podem gerar conflitos externos, que se não forem gerenciados, levam a conflitos de níveis organizacionais. Lembra do conflito interno? O conflito interno é aquilo que acontece individualmente, é um problema ali individual. Só que aquilo cresceu, gerou alguns problemas psicossomáticos, gerou um mecanismo de defesa deslocamento, começou a deslocar para a equipe, depois deslocou para a empresa e aí virou uma confusão. Então o líder tem que estar atento, porque às vezes se você tivesse resolvido aquele conflito com aquele colaborador, a gente não teria tido um problema bem maior de nível organizacional. Então, bastante atenção. E daí a importância de verificar os indicadores e dar respostas, identificar as causas, mais uma vez, observar os agentes e mitigar os impactos. Foi o que nós falamos. Só para a gente reforçar um pouquinho aqui. Identificar as causas, observar os agentes e mitigar os impactos. E o mercado tem buscado gestores com competências eficazes na mitigação de conflitos. E tem mesmo. Porque é algo que está muito em voga nesses últimos dias, nessa geração. Gestores que são flexíveis, que são articuladores, que conseguem ter essa visão tanto humana, mas também uma visão organizacional, trazendo as duas coisas e ajustando. O mercado, ele quer gente assim. E às vezes está difícil, encontrar pessoas que têm esses dois lados, ou seja, visão da empresa, mas também trabalha com o colaborador, trabalha com o todo, tem uma visão atenta, tem uma escuta ativa, consegue realmente mitigar esses conflitos. E aí, a estratégia para encontrar quando ainda está no início. O líder, quando ele consegue ter essa estratégia, quando ele consegue ter esse olhar limpo, quando está ali, pequenininho, começou a crescer ali a erva daninha. Para que eu vou esperar esse negócio crescer? Corta logo, meu amigo. Acaba logo com esse negócio. Já vai direto, já chama logo para conversar, já resolve logo a situação, já identifica a necessidade antes que esse negócio cresça e você tenha muito mais trabalho. A gente precisa de estratégia para isso. Nas empresas modernas, só é tolerado quando pode servir para a solução produtiva. Nas empresas modernas, só é tolerado quando pode servir para soluções produtivas. Isso é em relação ao conflito. Então, o conflito em algumas empresas, nas empresas modernas, ele é tolerado quando ele vai servir, sim, para soluções produtivas. Estamos com um problema aqui, criatividade, todo mundo, brainstorming, vem cá, junta todo mundo, como é que a gente resolve essa situação? Num brainstorm desse, a gente acaba criando um novo produto. Aí cria um produto que vai atender uma necessidade latente, que às vezes pode ser um carro-chefe da empresa. Então tem empresas que trabalham com isso. Teve um problema, aconteceu um conflito, aconteceu uma solução, como resolver isso? Primeira pergunta, como resolver tal problema? Junta todo mundo, brainstorm, ideias. Numa dessas ideias aí a gente encontra uma solução muito boa e a empresa cresce e sai de onde ela está. Então, para as empresas modernas, algumas delas até gostam que o conflito apareça mesmo para poder estimular a criatividade. Mas, assim como na avaliação 360 graus, a empresa tem que estar preparada para isso,
essa empresa também tem que estar preparada para trabalhar dessa maneira. Porque se não estiver preparado, vai dar um tiro no pé, vai ser algo que ia ser algo para ser produtivo e, na verdade, vai ser destrutivo, porque a equipe não está preparada, o líder não está preparado, a organização não está preparada para isso. E o estímulo para o surgimento de novos líderes com essas competências. Então, existe sim um estímulo para o surgimento de novos líderes com essas competências. Quem é que está estimulando? O mercado. O mercado que está estimulando cada vez mais pessoas que conseguem ter conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoção. Juntando tudo, inteligência emocional, estratégia, organização, gestão de tempo, gestão de conflitos, aceitar a vulnerabilidade, trabalhar com a sinceridade sem perder a sua essência. Uau, isso é algo extraordinário. O mercado quer pessoas assim. Como é que a gente é estimulado a isso? O que você está fazendo? Você que chegou a essa aula até aqui e já assistiu a todas as aulas, você está fazendo isso. Você está sendo estimulado para isso. Você está se permitindo a isso. E com certeza, quando você terminar todo o seu módulo e terminar as outras disciplinas, você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ser um líder diferente. E o mercado está atrás de você. Lembre-se disso. Você vai lembrar de mim. O mercado quer você, porque ele quer pessoas que estejam preparadas para essa demanda que ele tem aí bem latente. E para finalizar, trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Sabe o que você está fazendo agora? Que você já fez? Chegou até aqui? Você afiou o seu machado. Então, quando chegar o momento, você vai dar um golpe só e não vai precisar tanto esforço como os outros que não estão fazendo o que você está fazendo. Meu prezado aluno, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima aula.